Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 141. O herdeiro de Kozuki Oden. Inuarashi estava assistindo o reencontro dos Chapéus de Palha com um sorriso calmo no rosto, mas então ele se virou para o lado e ficou chocado. Assim que Inuarashi viu o gato Nekomamushi pular na frente deles, ele explodiu de raiva. Afinal, este não era o momento para o gato estar aqui. Ele era o governante do dia e atualmente era dia. Ele havia esquecido que lhe disseram que os samurais haviam chegado ao país mais cedo em sua raiva. Ele tinha até esquecido que Yan estava ao lado dele. Por que você está aqui? Seu gato monstro? Você não vê que ainda é dia? Ele falou com raiva enquanto começava a caminhar em sua direção, com seus mosqueteiros tentando detê-lo, pois eles também notaram Nekomamushi. Enquanto isso, o chamado monstro gato também se virou para ele e finalmente o notou, o que fez seus olhos se arregalarem. Ainda assim, ele apenas bufou para ele em resposta. Em primeiro lugar, este país não precisa de dois governantes e daquele estúpido período de governo dia e noite. Como a culpa era realmente dele por ter vindo durante o dia, o que não estava de acordo, isso foi tudo que ele pôde dizer em retaliação às palavras do cachorro. A tentativa de seu tutor detê-lo não conseguiu nem atrasá-lo quando ele também começou a caminhar em direção ao cachorro, esquecendo também de tudo ao seu redor assim como Inuarashi. A essa altura, até mesmo os Chapéus de Palha estavam prestando atenção nisso e interromperam o reencontro. Inuarashi acenou com a cabeça mostrando que concordava com a víbora gato. De fato, que tal resolvermos esse pequeno problema agora mesmo? Ele disse a ele enquanto desembainhava sua espada. E a víbora gato respondeu que sim enquanto girava a lança nas mãos. Então os dois pularam um para o outro e encontraram no céu suas armas se chocando e eletricidade voando ao redor, o que no final, resultou em uma onda de choque que jogou seu povo ao redor e levantou uma nuvem de poeira. Os Chapéus de Palha ficaram chocados com esta demonstração de força. Então um grito repentino conseguiu fazer com que ambos parassem momentaneamente. Por favor, pare de lutar. Kinemon gritou enquanto dizia. E então ele começou a caminhar em direção a eles com seu amigo Kanjuro ao lado dele. Os Chapéus de Palha que esconderam Momo todo esse tempo tentaram fazer o mesmo com Kinemon, mas já era tarde demais. Eles sabiam que o país foi atacado por samurais e Kinemon era um deles. Eles não conseguiam ver como isso aconteceria de outra forma que não fosse a luta. Os dois governantes ficaram um pouco surpresos antes de reconhecerem que essa pessoa era um samurai, o que despertou sua memória sobre o motivo de ambos estarem aqui em primeiro lugar. E então eles também começaram a se aproximar deles com seu pessoal seguindo atrás deles. Pessoas do país de Zou. Sou um retentor do clã Kozuki da terra de Wano, chamado Kinemon. Kinemon se apresentou. Estou aqui para procurar meu camarada Raizo, que é um guerreiro do mesmo país. Ele esteve aqui? Ele finalmente fez esta pergunta. Os dois governantes finalmente pararam de andar e sentaram-se no chão à frente deles. Então, depois de um pouco de silêncio, eles orgulhosamente e com sorrisos falaram em uníssono. Estávamos esperando por você. Raizo está seguro, eles disseram. Emoções pesadamente em suas vozes. E então todas as pessoas abriram os olhos em estado de choque, incluindo os Chapéus de Palha. Kinemon compartilhou um olhar com seu amigo Kanjuro e seu senhor Momo. Eles estavam todos sorrindo ali, antes que ele se voltasse para os dois governantes e respondesse alegremente. Oh, ele está seguro? Estou aliviado. Ele disse a eles com um sorriso. Desde que acabará de chegar aqui, ele não sabia que Jack os havia atacado e que Yan os havia salvado. Como tal, Inuarashi começou a explicar. Estávamos sendo atacados por Jack que estava procurando por ele, porém o ataque falhou, graças ao Imperador Yan. Ele disse-lhes. Com isso, tanto Kanjuro quanto Kinemon, que não sabiam disso como os Chapéus de Palha que passaram alguns dias aqui, arregalaram os olhos antes de olhar para Yan. Ambos se curvaram para ele. Estou profundamente grato a você. Ele falou para Yan, que apenas acenou com as mãos em resposta, e então eles se viraram para os dois governantes e se curvaram novamente. O próximo a falar foi surpreendentemente Nekomamushi. Capitão Yan, sinto muito por manter isso em segredo de você, mas a terra da família de Kozuki de Wano e nós somos como uma família desde há muito tempo. Não importa o que aconteça, nunca trairemos nossos amigos. Ele também inclinou a cabeça junto com Inuarashi. A resposta de Yan desta vez foi um balançar de cabeça enquanto ele dizia. Não é nada, não mencione isso. Ele disse-lhes. Ele não se incomodou nem um pouco. Afinal, era o segredo deles, não dele. Mas como os Visons eram leais sem sombra de dúvida, eles estavam se sentindo bastante divididos por esconder isso de um aliado e amigo. Deixe-me dizer isso de novo. Estou profundamente grato a todos vocês. Kinemon ficou emocionado com o que eles disseram, então ele se curvou diante deles novamente. Os dois governantes sorriram para ele. Então, ao ver isso, ele também compartilhou um sorriso com eles antes de se virar e deixar cair o kimono até a cintura. Agora, como prova, ofereço-lhe isto. Ele falou, e isso conseguiu surpreender a todos, menos os dois governantes. Então os dois começaram a conversar casualmente, antes de Yan se juntar a Luffy e companhia. Yan, já faz muito tempo. Luffy disse em saudação enquanto apertava a mão dele. Yan também disse. De fato, ouvi dizer que você ficou mais forte e conseguiu derrotar Doflamingo. Isso é incrível. Yan disse a ele. E Luffy riu alegremente enquanto coçava a nuca. Sim, eu fiz. Ele riu. Yan cumprimentou Zoro, Frank e o Zomp que sorriam para eles. Depois disso, Luffy de repente começou a falar. Ouvi dizer que você ajudou minha tripulação. Embora ainda não saiba exatamente o que você fez, só posso dizer que estou profundamente grato. Luffy disse para ele com um olhar sério. Nami e Sanji acenaram com a cabeça, enquanto Sanji falava. Ele realmente salvou nossas bundas. Ele disse a eles emocionalmente.
embora prometa explicar mais tarde. Não mencione isso. Para que servem os amigos? Ian riu gentilmente ao dizer: a propósito, quando as coisas forem explicadas para todos vocês, gostaria de conversar com vocês sobre o que fazer a partir daí. Ian disse a eles. E eles acenaram com a cabeça. Então, de repente, gritos começaram a chamar a atenção deles. Quando eles viraram os olhos para o lado, eles se depararam com os dois governantes à beira de uma briga e Momo, o garotinho, advertindo sobre sua briga, afirmando que isso deixaria seu pai triste e que eles eram bons amigos. Isso os deixou perplexos, pois Kinemon estava ali ao lado. Então, sob os olhos atônitos dos chapéus de palha, os dois governantes se ajoelharam no chão pedindo perdão. Então Kanjuro e Kinemon ficaram cada um do lado de Momo e ficaram lá. Kinemon explicou aos chapéus de palha que na verdade ele não era o pai de Momonosuke. Ele então anunciou em voz alta: esta criança aqui é o herdeiro do Sr. Kozuki Oden, daimyo de Kuri no país de Wano. O nome dele é Sr. Kozuki Momonosuke. Isso significa para nós que ele é nosso senhor, ele disse. E então o silêncio permeou o ambiente. Capítulo 142, o pedido de Bert. Kinemon pediu desculpas pela segunda vez por esconder isso dos chapéus de palha, que tinham sido uma grande ajuda para eles. Mas eles apenas disseram a ele que estava tudo bem. Então Momonosuke apareceu e começou a se desculpar antes de brigar com Luffy e então se confortar no seio de Nami. Para a ira de todos os homens ali, os dois governantes concordaram em algum pacto entre eles para que não incomodassem seu senhor. E então, sob o olhar de todo o povo, eles uniram os braços, fazendo-os torcer. O que aconteceu depois disso foi algo que deixou Ian bastante surpreso. Zunesha, o elefante gigante, borrifou água no céu, o que resultou na formação de um arco-íris. Ian arquivou isso para mais tarde, porque neste momento os dois líderes Visons estavam conduzindo todos em direção à estrada Poneglyphoneglyphoneg. Na verdade, Ian não achou que seria tão fácil. Ian originalmente tinha apenas dois objetivos ao vir para Zou. A primeira foi, claro, para Bert, mas a segunda foi para o Poneglyphoneglyphoneg e a amizade dos Visons. Mas agora que viu aquele arco-íris, um terceiro objetivo apareceu em sua mente. Ainda assim, ele deixaria isso para mais tarde. Neste momento, seu segundo objetivo estava prestes a ser cumprido. Ao lado, Sanji estava enchendo chapéus de palha sobre tudo o que havia acontecido até agora em Zou. Enquanto isso, Ian conheceu Law oficialmente e eles trocaram algumas palavras. Como tal, eles deixaram o local e seguiram em direção ao Poneglyphoneglyphoneg. Ian ficou um pouco surpreso quando Bert trouxe com ele uma mulher Vison Gato para o grupo. Há algum tempo que Bert não dormia com eles em casa. Apenas Stella ainda o fazia. Bert estava dormindo na casa da namorada. Aparentemente, era muito divertido estar perto dessa gata em particular, já que Bert passava muito tempo com ela. O nome dela era Kemi. E Ian estava esperando que Bert se apresentasse e apresentasse a eles. Como se ele soubesse que todos sabiam sobre ela. Ele ainda não havia decidido apresentá-la formalmente. O que foi difícil para as meninas, já que elas a conheceram várias vezes e tiveram que agir como se não a conhecessem de antemão. Mas agora eles estavam finalmente prestes a ser apresentados. Bert finalmente falou: Capitão Ian, quero discutir algo com você? É muito sério. Bert começou. Seus olhos se fecharam enquanto ele respirava fundo. Obviamente o que ele queria dizer era muito difícil. Eles estavam bem perto dos grupos, então Ian disse-lhe para segui-los. E depois de se afastarem um pouco, apenas o suficiente para que os outros não os ouvissem, todos pararam. Mas então, depois de esperar um pouco que Bert falasse, Ian percebeu que ele estava lutando para dizer o que estava pensando. Isso fez Ian suspirar quando ele tirou uma conclusão e começou a falar por ele. Você ficou muito apegado a ela, certo? Ian afirmou enquanto olhava entre os dois. Ele sabia que isso também poderia ser uma possibilidade. Desde que Bert começou a sair com ela, esse pensamento estava em sua mente. E agora acabou por ser verdade. Bert pode estar deixando a tripulação, já que ele pode querer passar seu tempo com sua garota em paz. Ian observou Bert acenar com a cabeça. Embora por dentro Bert não soubesse o que isso tinha a ver com o que iria dizer. Eu sinto que ela é a pessoa certa para mim. Ele disse a Ian apaixonadamente, enquanto ele agarrou as mãos dela. Os Visons não tinham tanta vergonha de seus companheiros quanto os humanos. Então o Vison Gato replicou o gesto. As meninas arrulharam com isso. Nunca imaginaram que Bert tivesse isso dentro dele. Ian estava feliz por ele, mas ainda estava um pouco triste por deixá-lo ir. No entanto, uma vida estável era melhor do que a perigosa jornada que Ian estava fazendo. Então não vou tornar isso difícil para você, Bert. Ian afirmou novamente, deixando não apenas Bert perplexos, mas também Helene, Stella e Robin. Ian então respirou fundo antes de falar novamente. Se você quiser sair da tripulação, então não precisa se preocupar conosco. Eu nunca poderei restringi-lo. Você é livre para fazer o que quiser de agora em diante, Bert. E aproveite seu tempo com sua garota, meu amigo. Ian disse a ele com uma voz cansada. Bert, por sua vez, ficou chocado. Ele nunca esperou que Ian dissesse isso. Ele não sabia se deveria ser movido ou o que fazer. O que? Stella perguntou chocada. Bert está deixando a tripulação? Ela não conseguia imaginar isso. Ele estava com ela desde muito tempo atrás. Até Helene e Robin ficaram um tanto desanimadas com isso. Eles olharam para Bert interrogativamente. Mas ele ficou tão emocionado que se esqueceu de falar. Ainda assim, ao vê-lo ficar em silêncio, foi a Kemi quem falou com Ian. Espere, espere. Não é isso. Você entendeu tudo errado. Ela disse. E quando Ian se virou para ela perplexo, Bert finalmente se recompôs. Você realmente quer se livrar de mim tão facilmente? Bert falou um tanto irritado. Novamente sua resposta foi Ian olhando para ele confuso. Você não queria deixar a tripulação para ficar com ela? Ian o questionou. Afinal, era nisso que ele acreditava. Não. Bert gritou com ele.
o que surpreendeu um pouco Ian. Ele não esperava que sua suposição estivesse errada. Embora eu aprecie que você não tenha restringido minha liberdade, eu realmente aprecio, mas não é por isso que eu queria falar com você hoje. Bert disse. É claro que eu não restringiria vocês. Vocês são minha família. Ian afirmou de maneira prática. Bert sorriu para Ian por suas palavras. Essas palavras valiam mais do que ouro. Helene e companhia também compartilharam um pequeno sorriso. Isso era tão típico de Ian. Mas então sobre o que você queria conversar? Ian então perguntou perplexo. Bem, como você sabe, a Kemi é bastante forte já que ela é uma Min. E se você não tivesse me ajudado, ela seria ainda mais rápida que eu. Além disso, ela dominou sua forma Sulon, o que é algo que a torna bastante perigosa para seus inimigos. E a limitação da lua não é mais um problema. Porém, ela não é tão forte quanto nós. Bem, o que estou tentando dizer é que eu quero que ela... Bem, não só eu, ela também quer isso. Mas de qualquer forma eu quero ela para se juntar à nossa equipe. Era sobre isso que eu queria falar com você. Caramba, isso era tão difícil de dizer, suspiro. Bert começou a falar e explicar sobre a força de Akemi, sua namorada, e foi contornando o assunto até que finalmente conseguiu cuspir. E então amaldiçoou a dificuldade de dizer isso. Akemi ao lado riu dele. Com isso Ian começou a pensar um pouco. Mas depois de um tempo, ele acenou com a cabeça. Claro, por que não? Ele disse com um sorriso e Bert logo também compartilhou um sorriso. Ian então acrescentou. Vocês têm algum problema com isso? Ele perguntou o resto. Mas todos balançaram a cabeça. E você tem certeza que quer se juntar a nós? Ian perguntou a Akemi. Na verdade, ele não imaginava que conseguiria outro membro da família tão cedo. Havia alguns em mente que ele planejava deixar ingressar, mas isso foi uma surpresa positiva. Sim, esta foi a resposta dela. Mas por dentro ela estava muito feliz. Ela era do tipo bastante aventureira e não conseguia imaginar uma tripulação melhor do que esta. O tempo todo estando com o homem que ela gosta. Bem então, bem-vindo a bordo. Ian então deu-lhe um sorriso enquanto eles apertavam as mãos. Também não se preocupe com ela não ser tão forte quanto nós, como ela será em breve. Ian disse a Bert, que entendeu imediatamente o que Ian quis dizer e não pôde deixar de ficar feliz. Depois disso, eles correram para seguir os grupos que haviam chegado à frente deles. Capítulo 143. Posso ajudá-lo. Quando Ian e companhia se juntaram aos outros, eles estavam prestes a subir na árvore das baleias. Do lado de fora, todos os chapéus de palha pareciam ter entendido as coisas que aconteceram até agora, especialmente quando Luffy olhou para Ian com gratidão. Sanji explicou tudo para ele, incluindo como ele planejava deixar a tripulação para não implicá-los. Mas então Ian o impediu. Foi por isso que Luffy ficou grato. Mas Ian apenas sorriu em resposta. Enquanto isso, por dentro, ele estava muito feliz e animado por finalmente terminar e obter seu primeiro Road Poneglyph Poneglyph. Nekomamushi então explicou que eles tiveram que pegar uma certa raiz de videira para chegar ao local, o local onde Raizo foi mantido escondido. Nesse ponto, Momo comentou sobre como uma voz que ele ouvia ficava cada vez mais alta à medida que se aproximavam de seu destino. Isso chamou a atenção de todos ali, incluindo Ian. Então ele se aproximou dele. Quando ele o alcançou, ele falou. Como ele tinha ouvido falar sobre como Oden tinha a mesma habilidade, ele foi direto ao assunto. Essa habilidade é chamada de voz de todas as coisas. No entanto, como você ainda é jovem, não deveria usá-la agora. Ian disse a ele. E Momo arregalou os olhos. Ele pensava que apenas seu pai tinha essa habilidade. Ainda assim, ele acenou com a cabeça para Ian, esperando que ele continuasse. Isso chamou a atenção dos governantes e de Kinemon. Jovem Ian, você sabe disso? Inuarashi parou em seu lugar e perguntou a Ian. E com isso todos o cercaram e tentaram ver qual era o problema. Ian deu um aceno de cabeça. Eu posso usá-lo. Ele disse-lhes. Isso surpreendeu a todos ali. Afinal, a habilidade não era exatamente comum. Exceto os companheiros de tripulação de Ian e Law, o resto nem sabia o que era. Você pode ensinar Lord Momonosuke como controlá-lo? Kinemon perguntou esperançoso. Até Momo tinha ansiedade visível em seus olhos. Ian balançou a cabeça, o que trouxe olhares tristes em seus rostos. Ian estava prestes a falar e explicar quando Inuarashi o interrompeu. Eu só conheço uma outra pessoa que poderia usar essa habilidade. E não parecia que isso pudesse ser ensinado. Inuarashi falou, com Nekomamushi acenando para ele. Espere. O que eu quis dizer é que seu treinamento é bastante difícil, mesmo para alguém como eu. Como tal, prefiro não treinar ninguém nisso, mas se for realmente necessário, vamos pelo menos esperar até que ele fique mais velho. Além disso, há outra pessoa aqui que pode usá-lo, ou melhor, poderá usá-lo no futuro. Ian explicou a eles. Foi surpreendente para ele saber que Ian era bem versado nessa habilidade, o suficiente para poder ensiná-lo a outro usuário. Quem é a outra pessoa? Nekomamushi perguntou surpreso, e Ian apontou para Luffy, que como o resto ficou bastante perplexo. Os dois governantes e samurais ficaram bastante chocados, para dizer o mínimo, e pensar que eles encontrariam 3 usuários dessa habilidade em um só lugar. O confuso Kinemon, entretanto, optou por voltar ao assunto em questão. Mas Lord Momonosuke já pode usá-lo, e é por isso que ele está se sentindo mal. Ele disse a Ian. Ian pensou um pouco antes de responder. Isso é apenas um palpite. Mas talvez Momo a esteja usando inconscientemente, o que significa que a habilidade está sempre ativa, mas em um estado fraco. Caso contrário, se ele a usasse ativamente, temo que sua mente iria quebrar. Ian contou-lhe seu palpite. Deixe-me tentar explicar mais detalhadamente. A voz de todas as coisas refere-se às palavras transmitidas por objetos inanimados e animais que não falam a linguagem humana. Embora essas palavras sejam geralmente inaudíveis ou ininteligíveis para os humanos, essa habilidade ajuda você a entendê-los.
Seja um animal incapaz de falar, ou mesmo uma simples pedra, você seria capaz de entender coisas sobre eles usando essa habilidade. Ian explicou a habilidade para que eles pudessem entender o que ele estava tentando dizer. Os outros levaram alguns minutos para pensar antes de acenarem que entendiam. Isso estava de acordo com o que eles sabiam de Oden e Roger. Enquanto isso, o restante dos espectadores finalmente entendeu como essa habilidade seria útil. Eles olharam para Luffy com admiração, com a própria pessoa olhando seriamente pela primeira vez. Bem, já que ajuda você a entender objetos e animais inanimados, quantos deles você consegue ver nos arredores? Ian então fez essa pergunta a eles, o que os deixou surpresos. Ainda assim, Inuarashi foi bastante rápido em entender o que Ian queria dizer a eles. Você está dizendo que se Lord Momonosuke estivesse usando a habilidade conscientemente, ele ouviria todas as vozes das árvores, grama, chão e tudo que nos rodeia ao mesmo tempo, em vez de apenas uma voz como ele está fazendo agora? Ele perguntou. Exatamente. É por isso que eu disse que a mente dele pode quebrar com o estresse disso. Deixe-me dizer, e você sabe que sou muito forte, mas até eu tive problemas na primeira vez que a habilidade foi ativada. Eu poderia dizer que você é jovem senhor, tem muita sorte. Suponho que como ele não está usando a habilidade com força total, ele está apenas ouvindo palavras inaudíveis que estão lhe dando dores de cabeça. Ian disse a eles. Inuarashi não se conteve ao perguntar a Ian. Quantas vozes você ouviu ao mesmo tempo quando usou pela primeira vez? Ele perguntou. E com isso Ian respirou fundo antes de falar novamente. Bem, não sei ao certo quantos, porém, sei com certeza que foram mais do que alguns milhões. Na verdade foi tanto para mim, que comecei a sangrar pelos meus 7 orifícios. E às vezes naquela época, se eu não tivesse liberado um conquistador com infusão de Aki e El, eu possivelmente teria perdido a consciência por dias, esperando minha mente se curar. Do jeito que estava, o grito foi o suficiente para eles calarem a boca. Ian explicou a eles. Isso chocou todos lá. Ouvir milhões de vozes na sua cabeça ao mesmo tempo. Na verdade, era algo que poderia destruir uma mente fraca. Ian olhou um pouco para sua tripulação antes de explicar como treinar essa habilidade. Ele já havia escondido isso deles antes, mas já era hora de saberem. O que nos leva a como treiná-lo? Nós, como você sabe, nada pode ser gratuito. Você tem que suportar e suportar para poder usar essa habilidade. Não existem atalhos. Para mim, acordei todos os dias antes da minha tripulação, e depois ativei a habilidade, com um balde d'água ao lado e uma toalha para limpar o sangue e depois continuar. Então, enquanto estava ativo, eu tentava diminuir o número de vozes que ouvia cada vez, e depois de ficar bastante cansado, voltava a dormir exatamente quando meus companheiros de tripulação estavam começando a acordar, fazendo-os pensar que eu estava acostumado a dormir bastante. E assim passei de milhões para milhares, e de milhares a centenas, e assim por diante até que eu o dominasse completamente. Você pode entender agora porque não quero treiná-lo como ele está agora, mas no futuro, talvez eu possa ajudá-lo a aprender mais rápido. Ian terminou e respirou fundo. Então, depois de um pouco de silêncio, Helene gritou com ele. Seu idiota estúpido, por que você escondeu isso de nós? Ela falou com lágrimas nos olhos. E então ela se adiantou para abraçá-lo. Ele a confortou enquanto olhava para os outros e notou que todos tinham admiração nos olhos. Bem, Robin também chorou quando se aproximou dele e segurou sua mão. Kinemon fechou os olhos um pouco. Ele podia entender o que Ian queria dizer agora. De fato, Ian, a melhor opção é esperar que Lord Momonosuke cresça mais um pouco. Mesmo assim, nessa hora estaremos sob seus cuidados. Ele disse a Ian enquanto se curvava. Sem problemas. Ian respondeu com indiferença. Os dois governantes compartilharam um olhar, o mesmo pensamento passando por suas cabeças, de como Ian era digno de admiração. Então, depois que Helene parou de chorar, Ian falou. Bem, agora posso fazer algo por Momo. Ele disse. O que é aquilo? Kinemon perguntou a Ian com antecipação. Afinal, ele queria ajudar Momo. Eu posso ajudá-lo a desligar completamente a habilidade. Ian sorriu. Capítulo 144. Desligando a habilidade. O que é isso? Ian. Isso foi imediatamente perguntado por Kinemon no momento em que Ian terminou de pronunciar a palavra ajuda. Seu dever número 1 era proteger seu senhor. E a explicação de Ian sobre a capacidade da voz de todas as coisas colocou uma nova perspectiva para ele sobre isso. E se essa habilidade pudesse causar danos ao seu senhor a qualquer momento? Ele poderia muito bem aproveitar esta oportunidade que foi colocada diante dele por Ian e então desligar essa habilidade para o seu senhor até que ele crescesse pelo menos um pouco mais velho. Então, para proteger seu jovem senhor, ele estava disposto a fazer qualquer coisa em troca. Estou disposto a lhe dar qualquer coisa. Apenas ajude Lord Momonosuke. Por favor, Kinemon falou com determinação em sua voz. Ele então se curvou para Ian, nem um pouco envergonhado disso. E ele quis dizer cada palavra disso. Para Momo ele estava até disposto a ser escravo de Ian. Kanjuro se juntou a ele e fez uma reverência. Seu olhar compartilhava a mesma determinação no rosto de Kinemon. Inuarashi e Nekomamushi juntaram-se a ele logo depois. Por favor, não suportamos ver nosso senhor sofrendo. Nekomamushi falou com a cabeça baixa. Nunca esqueceremos sua ajuda com este jovem Ian. Inuarashi acrescentou com a cabeça baixa também. Momonosuke ao lado também estava feliz por Ian poder ajudá-lo. Mas então ele entendeu que Ian teria que receber algo em troca. Então quando Kinemon e todos os outros se curvaram, ele tentou abaixar a cabeça, de seu lugar nas costas de Kinemon. Mas então um par de mãos gentilmente se estendeu e o pegou. Ian franziu a testa no momento em que viu Kinemon e o resto agindo assim. Mas quando estava prestes a falar viu Momo tentando fazer o mesmo. E foi isso para ele. Ele estendeu a mão para Momo enquanto tirava de Kinemon e começou a falar. Não fale mais sobre isso. Eu não preciso de nada. Ele é apenas uma criança.
Você acha que eu pediria algo em troca de ajudar uma criança? Que tipo de homem você pensa que eu sou? E você, pequeno cara, não faça como eles. Você ainda é jovem, então haja como se tivesse a sua idade. Ian balançou a cabeça enquanto argumentava com o homem diante dele. Ele então se dirigiu a Momo enquanto apertava o nariz. Também pare de se curvar para mim, cara. Não faça isso. Apenas fale comigo normalmente como se fosse um amigo. Ian então disse com aborrecimento em sua voz. Kim Emon e o resto riram nervosamente enquanto se endireitavam. Eles estavam gratos a Ian, e com isso o homem conquistou o respeito de ambos os samurais. E isso conseguiu trazer um sorriso a todos que olhavam. Bem, aqueles que já conheciam Ian de antemão apenas sorriram para ele, mas para os outros o sentimento era mais óbvio. Também havia admiração em seus olhos. Admiração e aspiração de ser alguém como ele. De qualquer forma, seguindo em frente, o que posso ajudar Momo é transformar a habilidade para ele. Embora eu não fosse capaz de fazer isso sozinho e precisasse da sua ajuda, garotinho, certo? Ian então continuou com sua explicação. E Momo acenou com a cabeça para Ian. Eu entendo. Momo respondeu determinado. Esta foi uma boa notícia para eles. Se ele fosse capaz de usar sua habilidade, ele não se sentiria mais mal todas as vezes. Kim Emon deu um aceno de cabeça para Ian, e Ian continuou. Enquanto isso, usando sua habilidade para acalmar a mente de Momo e ajudá-lo com o que ele faria a seguir, ele olhou para Momo em suas mãos e contou-lhe. Eu preciso que você feche os olhos. Ian disse a ele. E Momo acenou com a cabeça e fez o que Ian pediu. Isso é bom assim mesmo. Agora, quero que você se imagine segurando uma espada. Você treinou com espadas antes, certo? Outro aceno foi a resposta de Momo. Isso é bom. Então imagine-se segurando uma espada de verdade desta vez. E você está treinando vários movimentos com ela. Ian o guiou através disso como se fosse um sonho. Novamente Momo, que parece ter entrado em um estado concentrado, assentiu inconscientemente. Em sua mente, ele apareceu com seu equipamento de treinamento, assim como quando ele treinava no passado. Exceto que desta vez a espada era real. Ele estava um pouco animado com isso. Ele nunca foi autorizado a empunhar uma espada de verdade porque ainda era muito jovem, embora a espada não parecesse pesada por algum motivo. Ele sabia que uma espada de verdade era pesada pelas poucas vezes em que escapou para brincar. Ele começou a realizar vários movimentos que aprendeu no passado com a espada que segurava agora. Já fazia um tempo que ele não treinava com a espada e estava gostando disso. Cada movimento veio à sua cabeça imediatamente depois que ele terminou o primeiro. Agora imagine que quando você brande esta espada, você começa a ouvir vozes de repente. Isso é confuso para você, certo? Uma voz no fundo de sua mente lhe disse isso, mas ele não conseguia se concentrar nisso. Ainda assim, quando ele brandiu a espada desta vez, vozes começaram a falar ao mesmo tempo, fazendo segurar a cabeça com um braço e gritar de dor. Ainda assim, ele não largou a espada. Era essencial para um guerreiro nunca largar a arma. Isso foi algo que ele lembrou de seu treinamento. Ele não conseguia entender o que eram essas vozes, no entanto. Isso nunca havia acontecido antes em seu treinamento. Então ele não tinha ideia do que fazer. O que são essas vozes? Por que estou ouvindo-as? Então você balança novamente para baixo, depois para cima e assim por diante, mas as vozes nunca ficam mais claras. Momo começou a balançar cada vez mais rápido tentando ver se conseguia entender o que aquelas vozes tentavam lhe dizer. Mas mesmo depois de se cansar, ele não conseguia ver nenhuma diferença nas vozes. Ele suspirou de cansaço, pensando consigo mesmo que perguntaria a alguém sobre eles mais tarde. Então você fica cansado e decide que não quer mais ouvi-los. Então você embainha sua espada. Isso mesmo, embainhar e as vozes desaparecem, dando-lhe paz de espírito mais uma vez. Cansado dessas vozes incoerentes, Momo embainhou sua espada, esperando que na próxima vez que treinar seja capaz de entender melhor as vozes. E assim, as vozes foram embora e ele não sentiu mais a dor. Momo então abriu os olhos. Ele ficou um pouco confuso, pois se lembrou do treinamento em sua casa, mas então as lembranças voltaram para ele e ele entendeu que Ian havia feito algo por ele. E quando se concentrou mais, descobriu que não conseguia mais ouvir as vozes que o machucavam. Ele sorriu para todos eles e especialmente para Ian enquanto falava. Funcionou. Não consigo mais ouvi-los. Ele gritou quando pulou dos braços de Ian e começou a girar de felicidade. Ian riu disso. Enquanto isso, Kim Emon suspirou aliviado. Até os dois governantes e Kanjuro sorriram felizes. Sozinhos, eles sabiam que não ajudavam em nada o seu senhor. Eles estavam felizes por Ian estar lá. E então todos eles começaram a caminhar em direção à porta escondida na gigantesca árvore das baleias, onde a estrada Poneglyphoneglyphoneg os esperava, junto com o feio ninja. Capítulo 145. Raizo. Ao longo do caminho, Momonosuke, que não estava mais cansado e doente, continuou correndo como uma criança energizada. Afinal, ele deveria ser um. Ninguém o invejou, pois todos sorriram para ele. Feliz por ele ser um deles, agindo com sua verdadeira idade. Momo, por sua vez, também sabia que os outros o incentivavam a jogar. Como no início ele ficou um pouco apreensivo com isso, mas quando olhou para Kim Emon e o encontrou encorajando-o a fazer o que quisesse, ele começou a tentar. Ele pularia em Luffy e o chutaria e socaria e então correria atrás de Luffy e o seguiria furiosamente. O próprio Luffy sabia que Momo estava apenas brincando, então ele estava principalmente atuando. Principalmente, mas se colocar as mãos naquele garotinho, ele beliscará suas bochechas dolorosamente. Momo então se escondia atrás de alguém próximo e provocava Luffy por trás deles. Depois disso, a pessoa daria um soco em Luffy por implicar com um cara, enquanto Luffy chorava lágrimas de anime com isso.
Tudo isso era hilário para Ian, mas ele se concentrou mais na presença que vinha sentindo até agora. Embora não tenha sido forte no momento em que pisou em Zou, na verdade estava lá. E quanto mais perto Ian chegava da sala escondida com o Road Poneglyphoneglyphoneg, mais Ian sentia a presença ficar mais forte. Ian, por exemplo, ficou animado ao descobrir a quem pertencia. Ele sabia com certeza que o ninja escondido ali não tinha essa presença. Simplesmente pelo fato de também poder sentir sua presença ali na mesma sala. Sem mencionar que essa presença de alguma forma parecia diferente. Ian não conseguia entender essa diferença. Ainda assim, não houve necessidade, pois assim que Ian terminou o pensamento, Nekomamushi, que estava na liderança do grupo, parou. Chegamos ao nosso destino. Ele disse às pessoas que seguiam atrás dele. Na verdade, este lugar estava escondido bem na cauda da árvore em forma de baleia. Na verdade, era um bom esconderijo e ninguém suspeitaria disso. Sem mencionar que mesmo que o fizessem, a porta estava escondida, então era improvável que a encontrassem. Depois disso, Nekomamushi entrou em cena, seguido pelos demais. De repente, vozes distantes e chorosas chegaram aos seus ouvidos. E Nekomamushi comentou sobre isso com um sorriso. Essa é a voz do ninja. Ele disse como disse a eles. Um sorriso de antecipação em seu rosto. Ele mal podia esperar para ver seus rostos depois de verem Raizo pela primeira vez. Então Luffy, Usopp, Chopper começaram a ficar animados ao ouvir a voz do ninja. Ninja! Todos os três exclamaram surpresos. Eles então começaram a descer as escadas furiosamente tentando fugir dos outros e ver o ninja primeiro. Até o robô gigante Frank se juntou a eles em determinado momento. Então, quando chegaram ao chão, ficaram cara a cara com o rosto chorando do ninja. Suas várias imagens de como o ninja deveria ser completamente destruído ao cair no chão comicamente. Nekomamushi comentou novamente enquanto tentava esconder o sorriso malicioso de satisfação que tinha. Esse é o ninja Raizo. Ele o apresentou a eles. Aí está você, Nekomamushi. Raizo falou com ele com um grito enquanto ele ainda chorava. Todos ali focados nele. Por que você não me deixou brigar com você? Eu teria sido de alguma ajuda para você. E você não teria que arcar com esse fardo sozinho, ele falou. Ele não queria que eles travassem batalhas por ele. Ou pelo menos ele queria brigar com eles. E o país? Não me diga que foi destruído. Raizo finalizou com um grito. Um pouco de silêncio se seguiu a esta proclamação dele. Quando todos apareceram da escada e perceberam a aparência de Raizo, até Ian ficou um pouco surpreso ao ver um ser humano tão estranho. Responda-me. O que diabos aconteceu lá fora? Ao ver isso, Raizo gritou novamente. Ele estava desesperado para saber o que aconteceu. Enquanto ele estava acorrentado na sala ao Poneglyphoneglyphoneg, Nekomamushi suspirou com isso. Perdoe-me, Raizo. Não tivemos escolha. No entanto, não se preocupe, o Imperador Ian nos ajudou. Ele mesmo se livrou de Jack. O país está seguro. Ele disse a ele novamente. Nekomamushi normalmente não chamaria Ian dessa forma. Em vez disso, ele o chamou de Capitão Ian, o que para ele era uma forma mais íntima de chamá-lo. No entanto, desta vez ele o chamou de Imperador para impressionar-lhe o status de Ian. Embora soubesse que Ian não se importava com isso, ele sabia que o Imperador merecia pelo menos tanto respeito. E com isso Raizo fechou os olhos. Ele sabia o que Nekomamushi queria dizer. Ele lhe disse isso quando Jack apareceu pela primeira vez. Raizo queria ajudá-los, mas eles recusaram, e quando ele insistiu, o acorrentaram. Como antes de tudo eles sabiam que ele não poderia lutar com eles, caso contrário seria uma prova para os piratas bestas que ele realmente estava aqui. E em segundo lugar, se alguma coisa acontecesse com ele, eles não saberiam como explicar isso aos seus companheiros e ao senhor. Ele entendeu tudo isso, mas ele ainda queria ajudar. Ainda assim, agora que tinha certeza de que estavam seguros, ele relaxou um pouco. Ele olhou para Ian e lançou-lhe um olhar profundo. Este homem é tão forte quanto Kaido. Ele pensou para si mesmo. E então ele superou esse pensamento e inclinou a cabeça para Ian em agradecimento por salvar os Visons. Ian sorriu para ele depois de se recuperar do choque. Os caras decepcionados com Raizo estavam deitados no chão ou balançando a cara ao ver seu rosto chorando. Alguns deles começaram a insultá-lo, dizendo que seu rosto era enorme e similar. Com isso, Raizo percebeu que havia muita gente ali. E antes que ele pudesse perguntar quem eram, Kinemon veio até ele e o cumprimentou. Raizo, ele disse alegremente enquanto caminhava até ele. O próprio Raizo ficou feliz ao vê-los. Vocês todos estão aqui, ele disse. E então Kinemon se aproximou e começou a soltar as correntes que o prendiam. Espere um pouco, vou tirar você dessas correntes. Kinemon contou a ele. E depois de um tempo ele se levantou e massageou os pulsos que estavam doloridos por causa das correntes. E então Raizo percebeu que todos estavam olhando para ele com decepção. Qual é o problema com vocês, bastardos, olhando para mim desse jeito? Ele os questionou com raiva. Ao lado, Robin, que estava perto de Ian, viu o brasão da família Kozuki que estava impresso na parede. Isso é o mesmo que Kinemon. Ela murmurou para si mesma. E no Arashi foi quem confirmou isso para ela. Existe há vários séculos. Ele disse a ela. E então Robin se virou para olhar para o Poneglyphoneglyphoneg com estrelas no lugar dos olhos. Esse é o Road Poneglyphoneglyphoneg que você me contou sobre Ian? Ela perguntou a Ian quem estava perto dela enquanto ela agarrava seu braço como uma criança pedindo doces. E Ian, que a ouviu, assentiu enquanto ria, enquanto ele também olhava para ela. Capítulo 146. Estrada Poneglyphoneglyphoneg. Esta foi a fonte da excitação de Ian agora. Essa era a presença que Ian vinha sentindo desde que chegou perto desta sala. Quem poderia imaginar que era na verdade o Road Poneglyphoneglyphoneg? Mesmo Ian não adivinhou isso. Ainda assim, ele chegou mais perto disso, com Robin seguindo atrás dele. Enquanto isso, os chapéus de palha e Loki ficaram desapontados, quando Raizo olhou para eles e gritou de repente e desapareceu. Eles ficaram super animados com isso.
Depois disso, Raizo começou a fazer várias técnicas para impressioná-los, mesmo que isso fosse contra seu treinamento ninja, onde ele não deveria mostrar suas habilidades. A certa altura, quando criou várias cópias de si mesmo, Ian prestou atenção. Ele estava ciente de que o ninjutsu existe no mundo de One Piece, e esta foi a prova disso. Ainda assim, ele não sabia como era treinado ou usado. Ainda assim, ele fez uma nota mental para adicioná-lo aos seus poderes, seja perguntando a um dos samurais ou indo para o país de Wano. Ainda assim, Ian voltou a se concentrar no que tinha em mãos. Ele finalmente entendeu o que Roger experimentou. Ian foi capaz de sentir que a informação escondida neste poneglyphoneglyphoneg era extremamente importante, mas não conseguia entender do que se tratava. Ele podia entender que quem quer que tivesse gravado essas palavras nele estava insinuando a importância delas, mas não conseguia entender o que isso significava. Ele balançou sua cabeça. Nem tudo será fácil, Ian pensou consigo mesmo. Mas logo ele sorriu. Bem, pode ser fácil afinal. Ele pensou enquanto olhava para Robin. Afinal, Robin sabia como lê-los. E agora que ele pensou sobre isso, ele não queria levar a única coisa que ela gostava e que era uma lembrança de sua ilha destruída. Sem mencionar que ele poderia pelo menos usar sua habilidade para descobrir o último poneglyphoneglyphoneg, assim como Roger havia feito em determinado momento. Isso vai funcionar. Ian pensou. Depois de um tempo, alguns deles saíram da sala do lado de fora, incluindo Raizo, que finalmente ficou aliviado porque o país estava realmente seguro. Não havia nada como ver com seus próprios olhos. Com isso, ele mais uma vez agradeceu silenciosamente a Ian. Ele sabia que, caso contrário, este país teria sido destruído se ele não os ajudasse. Ele sabia sobre Jack e também sobre sua força. É por isso que ele não subestimou a força de Ian. Logo, porém, Nekomamushi os chamou de volta para a sala, dizendo que a decifração da pedra foi feita dentro da baleia. Neste momento, Robin havia entregado um papel cheio do que ela tinha visto na pedra para Nami. Ela não entendeu muito disso, e esta foi a primeira vez para ela. Como ela estava acostumada a poder entender o que havia nas pedras. No entanto, Nami era afinal a melhor navegadora que ela conhecia, e possivelmente o melhor do mundo inteiro. Ou pelo menos tinha potencial para alcançar isso no futuro, em algum momento. Nami levou um momento para absorver tudo isso antes de responder com confiança. Na verdade, posso desenhar uma carta náutica baseada nisso, e então podemos identificar a localização de algo, Robin. Nami contou a ela. Uma expressão animada logo se espalhou por seu rosto. Ouçam todos. Inuarashi ligou para eles. Essa pedra vermelha é chamada de Road Poneglyphoneglyphoneg. Ele disse para começar. Ele olhou um pouco para Ian e ao vê-lo acenar de volta continuou a dizer. Todos os durões do mar querem chegar ao fim da linha de terra. Desde que começaram a jornada o objetivo é procurá-lo. E aquela pedra ali é o guia para isso. Inuarashi anunciou. Para grande choque dos chapéus de palha e de ló. Ian, como esperado, já havia contado isso aos seus companheiros de tripulação. Esta é a razão pela qual esta floresta é considerada sagrada. E porque exige que nós, guardiões, a protejamos. Nekomamushi do lado se aproximou e explicou. E de fato Ian sabia que esse segredo estava bem guardado por eles. Porém, ele também sabia que graças a um traidor entre eles, logo seria conhecido por Kaido. Ele fez uma nota mental mais tarde para tentar algo contra alguém que ele suspeitava do lado do samurai. De volta ao local, Ian voltou a se concentrar no que estava sendo dito. Luffy, como sempre, estava sendo um idiota e apontava para a pedra e a abraçava dizendo como isso levaria ao riso. Espere, não tire conclusões precipitadas e deixe-me primeiro explicar. Inuarashi soou com isso. Quando ele viu que todos o observavam atentamente, ele começou a falar. Existem 4 ponêglifos de estrada, 4 pedras vermelhas. Luffy estava prestes a interromper, mas Nami fechou a boca apressadamente. Inuarashi então continuou. Esta pedra em particular realmente tem uma localização, e se você a seguir, ela definitivamente o levará a algum lugar. No entanto, esse lugar não seria Laogai. Ele disse-lhes. Bem, ele estava se concentrando principalmente nos chapéus de palha, já que foi capaz de perceber por Ian e pelas características em seus rostos que eles já sabiam dessa informação de antemão, o que era algo bom em seu livro. Ainda assim, ele continuou. As outras 3 pedras vermelhas também levariam você a algum lugar, mas também não seria Laogai. No entanto, você precisa aprender todos os 4 locais escondidos nas pedras vermelhas. Conecte todos os 4 locais no mapa e então essas linhas se cruzariam no centro. Esse lugar seria Laogai. A ilha que apenas o falecido Rei Pirata e sua tripulação haviam alcançado. Estes anos. Ele finalmente terminou de dizer. No entanto, até Ian ficou um pouco animado com isso. Ele já sabia disso, claro, porém, era outra maneira de ouvir pessoalmente. Essa empolgação foi compartilhada tanto por sua tripulação quanto pelos chapéus de palha. Inuarashi então contou a Ian. De agora em diante, vou deixar você falar com o jovem Ian. Ian acenou com a cabeça enquanto se aproximava dele. E então, quando ele estava no centro e descobriu que tinha a atenção de todos, ele começou a falar. Essas pedras vermelhas. São 4 delas, como você ouviu. Anteriormente eu sabia da localização de 2 delas. Esta aqui é a terceira. Ian disse. Para grande surpresa deles. Sanji não pôde deixar de perguntar. Isso é verdade, Ian? Ele perguntou. E Ian assentiu. Se você se lembra, naquela época eu disse para você não se apressar e esperar pelo seu capitão Luffy. Isso está relacionado a isso. Ian acenou com a mão e de repente apareceu um convite. Este é um convite para o chá da Big Mom. É dirigido a mim. Quando o velho e eu ligamos para ela, eu disse que iria visitá-la, então ela me enviou. Ian continuou. Isso, no entanto, deixou o resto perplexo. Mas Ian não os deixou em nenhum momento para fazer perguntas. A razão pela qual eu quero ir em direção a Big Mom é para poder colocar as mãos nas informações escondidas no Road Poneglyphoneglyphoneg que ela tem. Ian finalmente soltou a bomba, para grande choque de quem ainda não sabia.
Capítulo 147. Vá em sua aventura e eu irei na minha. A razão pela qual eu quero ir em direção a Big Mom é para poder colocar as mãos nas informações escondidas no Road Poneglyph que ela tem. Yan finalmente soltou a bomba. Inuarashi e seus companheiros governantes pensaram um pouco nesse sentido. Eles não sabiam da visita de Yan a Big Mom. Yan manteve isso escondido deles. Na verdade, além de sua tripulação, ele não contou a ninguém sobre isso. Havia um espião entre eles, e para que esse espião não pudesse enviar informações aos seus superiores, evitou divulgar essas informações antecipadamente. Mas agora, ele seria capaz de expor esse espião mais tarde. Então é como eu imaginei. Inuarashi murmurou com isso, com a víbora gato acenando com a cabeça. Eles já sabiam que a Big Mom tinha a estrada Poneglyph e iam anunciá-la. Mas eles deram a honra a Yan. Os chapéus de palha ficaram um tanto surpresos. Mas então, pensando na força de Yan, eles acharam apropriado da parte dele desafiar a Big Mom por seu Poneglyph. Ainda assim, uma pessoa que ouviu isso não pôde deixar de exclamar. Serei eu quem me tornará o rei dos piratas. Luffy gritou, um olhar sério em seu rosto. E Yan o entendeu. Como seu sonho era ser o rei pirata, Yan estava agora mais perto de ter todos os poneglyphs da estrada, isso ameaçava esse sonho. Ainda assim, Yan não poderia se importar menos. Embora ele não quisesse destruir o sonho de Luffy daquele jeito, ele também não iria tomar conta dele como se ele fosse uma criança. É assim mesmo? Yan perguntou a ele com um olhar calmo. Embora eu não queira esse título, preciso chegar à última ilha por motivos pessoais. Como tal, se for marcado como tal, não me importarei. Para cumpri-lo, Yan disse a ele com firmeza. Isso foi o que ele decidiu fazer há muito tempo. Ele não precisa desse título, mas na verdade foi dado ao pirata mais forte de cada época. E o dono da peça única, que atualmente era Yan. Era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a chamá-lo assim. E ainda mais quando chega à última ilha. Ainda assim, Yan tinha uma maneira de cada um deles conseguir o que queriam. Como tal, ele falou logo depois de não deixar ninguém ter tempo para falar. O rei pirata é o pirata mais forte que existe. Porém, suponho que você não quer ter esse título para os tesouros ou ser famoso, certo? Yan o questionou. E Luffy respondeu num piscar de olhos. Isso mesmo. Ele disse. O rei pirata é a pessoa mais livre do mundo, e eu quero embarcar em aventuras. Então, o que poderia ser mais emocionante do que a busca para se tornar o rei pirata? Luffy disse com uma expressão surpreendentemente séria no rosto. Então vá em sua aventura. Não se importe com o que acontece no mundo. Aproveite o seu tempo, quer um novo rei dos piratas nasça ou não. Você não deveria se importar com isso. A única coisa com a qual você deveria se preocupar é a sua aventura. Explore o mundo, muitas coisas permanecem escondidas e depois, quando você sentir que é forte o suficiente nesse momento, desafie as pessoas fortes do mundo e conquiste o título de pessoa mais forte do mundo. E então você se tornaria o rei dos piratas e ao mesmo tempo teria a jornada mais emocionante que deseja. O que você acha? Yan explicou a ele pacientemente. Todos do lado não puderam deixar de ficar impressionados com isso. De fato, baseado no sonho de Luffy, este foi realmente um bom plano. E também dará à tripulação dos chapéus de palha tempo para treinar e se tornar mais forte. Luffy pensou muito sobre isso. Enquanto isso, sua tripulação gostou desse arranjo. Dessa forma, Luffy não estaria brigando com pessoas mais fortes que eles o tempo todo. Na verdade, todos gostaram da aventura, e por mais que alguns deles odiassem concordar, principalmente Zoro, eles de fato ainda eram fracos para navegar livremente e não serem vistos como fracos. Depois de um tempo, Luffy acenou com a cabeça para Yan. Ele entendeu o que ele quis dizer com isso. Eu concordo com você. Esta é realmente uma boa ideia. No entanto, é melhor você tomar cuidado também. Nesse momento, eu certamente vencerei você também, Yan. Tenho certeza que você ficará ainda mais forte nesse momento. Eu posso não espere que isso aconteça. Luffy começou a falar sério, então. Quando pensou na batalha épica entre Yan e ele não pôde deixar de rir animadamente. Yan deu-lhe um aceno de cabeça e um sorriso. Claro, nessa hora aceitarei sua luta e lidaremos com isso como homens. Yan afirmou com um sorriso. Luffy de alguma forma sentiu um arrepio quando Yan sorriu para ele. Ainda assim, depois de um tempo, ele sorriu para Yan também. Com isso todos soltaram um sorriso. Eles ficaram felizes por não terem resultado em uma briga. Law, que estava em silêncio até agora, finalmente falou. Você disse anteriormente que sabia sobre o paradeiro de duas pedras vermelhas? Ele fez uma pergunta crucial a Yan. Yan deu-lhe um aceno de cabeça. O segundo está nas mãos de outro imperador. E esse é Kaido, a quem acredito que você já tenha irritado ao derrubar Doflamingo. Yan disse a eles. Mais uma vez chocando-os. Justamente quando os chapéus de palha começaram a amaldiçoar seus destinos, Nekomamushi interveio e começou a falar. Todos vocês não precisam lutar contra eles para pegá-lo. Em primeiro lugar, as pessoas nem roubam os poneglyphos. O texto no Poneglyph. Ele disse a eles, fazendo seus rostos se iluminarem. No entanto, logo Yan balançou a cabeça. Você está subestimando o Imperador do Mar. Isso não será possível. Eu sei com certeza que mesmo que fosse possível, seria extremamente difícil. Yan disse a eles. E com isso, ambos os governantes tiveram que acenar com a cabeça. Na verdade, não seria fácil. No caso da Big Mom, ela já havia sido enganada uma vez a esse respeito. Então isso torna quase impossível enganá-la uma segunda vez. No entanto, mesmo que eu pudesse fazer isso, eu escolho não fazê-lo. Própria. E depois disso, eu levaria os poneglyphs que ela tem comigo. Yan afirmou. E Helene sorriu para ele de lado. Ela sabia que Yan poderia simplesmente se teletransportar para lá e pegar o que precisava com bastante facilidade. Nekomamushi então olhou para Robin. Eu teria ficado preocupado com você se você estivesse em outra equipe. Ele disse a ela, o que a deixou perplexa. Ele então explicou para ela.
Embora o governo mundial espalhe mentiras sobre você de querer destruir o mundo, muitos que procuram a verdadeira história do mundo escondida no vazio de 100 anos, de fato sabem da sua importância. Grandes nomes de todo o mundo iriam procure por você quando eles estiverem prontos para ler os ponêglifos. Ele disse a ela quando finalmente expôs seu ponto de vista. No entanto, como eu disse, eu ficaria preocupado se você estivesse em qualquer outra equipe, mas agora não preciso pensar duas vezes sobre isso. Ele disse ao terminar com uma risada. Ele podia sentir claramente a força dela, e ela era ainda mais forte do que ele e o cachorro. Naquele momento Robin teve um flashback de tudo o que havia acontecido até então, e não pôde deixar de sorrir. Ela deu um sorriso para sua tripulação e para Ian, então se virou para ver os chapéus de palha olhando para ela com olhos determinados a ajudar de qualquer maneira possível. Na verdade, não havia necessidade de se preocupar agora. Ela era forte e agora contava com a ajuda de sua nova família e amigos. Capítulo 148. O segredo do mundo. Depois disso, Robin voltou-se para os dois governantes além dela e fez-lhes uma pergunta que estava passando por sua mente. A propósito, como você sabe tanto sobre os ponêglifos? Ela perguntou. Ela sabia que tal informação era difícil de descobrir, afinal. Mesmo ela que trabalhou no subsolo durante grande parte de sua vida, não conseguiu descobrir isso. Nekomamushi soltou fumaça pela boca enquanto segurava o cachimbo nas mãos. Ele contemplou o que dizer antes de finalmente responder. Tudo começou com nosso mestre Kozuki Oden, que tinha um grande interesse pelas pedras. Por quê? Ele explicou enquanto parava no final. Ele voltou sua atenção para seu colega governante, Inuarashi, e perguntou-lhe. Está tudo bem dizer isso a eles, cachorro? Ele perguntou a ele. Ficou claro que ele não tinha certeza do que dizer, pois não cabia a ele divulgar tal informação. Inuarashi, por sua vez, também não tinha certeza, assim como seu companheiro governante. Então ele se virou para Kinemon e o resto e silenciosamente fez a mesma pergunta. E então, surpreendentemente, foi Momonosuke quem se adiantou e permitiu. Ele se aproximou da víbora felina e falou. Vá em frente e conte a eles. Você não precisa esconder nada deles. E você pode contar a eles o que quiser. Mas então, assim que ele terminou, Luffy o pegou e começou a beliscar suas bochechas por agir de forma altiva e poderosa, para a diversão do resto. Agora, o que há com essa pessoa, Kozuki Oden? Robin perguntou a ele. Voltando ao assunto em questão. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém com esse nome antes. Nekomamushi mais uma vez soltou fumaça pela boca enquanto começava a explicar depois de um tempo. A família Kozuki de Wano era, na verdade, um clã de pedreiros que extraiu pedras e as processou por gerações. Mesmo agora eles ainda são altamente qualificados nisso. Ele disse. Isso os chocou um pouco. Eles não esperavam que essa fosse sua especialização. Pedreiros. Robin murmurou. Ela podia sentir que havia algo mais nisso. Como tal, ela se concentrou mais em Nekomamushi. Isso mesmo. Nekomamushi, que a ouviu, acenou com a cabeça para ela enquanto continuava sua explicação. Tudo remonta a 800 anos atrás, onde o clã Kozuki criou um livro indestrutível com suas habilidades sofisticadas. Isso é o que os ponêglifos são. Nekomamushi finalizou. E como esperado, todos ficaram chocados. Os ponêglifos foram feitos para serem como se fossem livros. E pensar que foi a família de Momonosuke quem criou os ponêglifos para tentar passar informações através deles. Ian havia contado muitas coisas a Robin e seus companheiros de tripulação, no entanto, essa não era uma delas. Ele não poderia contar a eles que sabia de tais informações quando não havia como obtê-las, portanto, ele teve que agir nessa situação como se estivesse um pouco surpreso. O mesmo vale para Helene. Ambos não queriam esconder essa informação deles, mas isso levaria a pergunta sobre como eles sabiam disso, e eles não estavam prontos para falar a verdade ainda. Ainda assim, Ian havia pensado nisso e iria contar a verdade em breve aos seus companheiros de tripulação. De volta ao presente, Ian ouviu Robin perguntar a víbora gato. Foram eles que fizeram todos aqueles ponêglifos do mundo? Ela perguntou a ele com fervor. Kinemon acenou para ela em vez de Nekomamushi, com este último permanecendo em silêncio desta vez. E então Luffy fez uma pergunta que conseguiu perturbar a atmosfera. Então vocês sabem o que está escrito neles? Ele perguntou. Em sua mente fazia todo sentido que eles soubessem disso. Isso não foi totalmente transmitido de geração em geração. Kanjuro respondeu. Sua cabeça se abaixou. Ian olhou atentamente para ele por um tempo. A única coisa que foi transmitida foi como ler e escrever no texto antigo. Raizo acrescentou logo após seu companheiro samurai. Todos eles cerram os dentes. No entanto, Kanjuro se esforçou para dizer. Infelizmente isso não é mais possível. Ian perguntou pela primeira vez. Por quê? Ele disse. Antes que a informação fosse repassada ao Sr. Momonosuke. Ela foi cortada na geração de seu pai, Kozuki Oden. Kinemon pronunciou com grande dificuldade. Com isso todos entenderam. Oden morreu antes de poder transmitir a informação ao filho. O próprio Momonosuke estava se esforçando para não começar a chorar ao se lembrar de seu pai. Ainda assim, alguns acharam difícil acreditar nisso. Você quer dizer, o pai de Momo, o pai dele. Brook, por exemplo, continuou murmurando para si mesmo, já que não era capaz de entender o assunto. Kinemon deu um aceno de cabeça. Lord Oden. Ele foi executado pelo atual Shogun e pelo Imperador Pirata Kaido. Kinemon contou a todos eles. Para salvar a vida de todos nós, retentores, ele encontrou seu destino. E as feras piratas do Imperador Kaido ainda estão na terra de Wano. Com isso Kinemon finalmente acabou. A essa altura, todos eles, Kinemon, Kanjuro, Raizo, os dois governantes e Momo, estavam chorando silenciosamente.
Foi difícil para eles, pois estavam vivendo o mesmo momento repetidamente em suas cabeças, e agora todos já perderam a noção de quantas vezes já ficaram chocados. Mas nessa hora Zoro falou. Ao fazer uma pergunta importante, ele foi capaz de deduzir o que ouvirá. Tudo bem se você não quiser falar sobre isso, mas por que seu mestre foi executado? Vocês foram capturados e alvos por causa disso, certo? Zoro perguntou a eles. Kinemon respirou fundo. Antes de ele contar a Zoro. Você está certo. Pode-se dizer que é um pecado capital. Kaido está tentando extrair informações de nós. Lord Kozuki Oden, o daimyo anterior, viajou para a última ilha, Laogali, com o rei pirata Gold Roger e testemunhou o segredo do mundo. Todos exclamaram com isso. Bem, excluindo Ian e Helene que já sabiam. O resto parecia que poderia desmaiar com as surpresas contínuas, no entanto. Ele testemunhou o segredo do mundo? Provavelmente com Rayleigh também, Robin murmurou. Toda a história, até mesmo 100 anos vazios, então ela pensou consigo mesma enquanto se virava e olhava a pedra vermelha à sua frente. O século vazio foi uma lacuna de 100 anos na história do mundo. Foi depois desse período que o governo mundial foi estabelecido. E desde então eles governam o mundo há 800 anos. E proíbem absolutamente a todos de procurar aquela história escondida nesses 100 anos. Toda a sua ilha natal foi destruída por esse único motivo. Foi por isso que Robin queria conhecer essa história. Ela fechou os olhos um pouco. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde seria capaz de saber sobre aquele segredo do mundo. E ela não estaria sozinha como estaria com sua família. Capítulo 149, Eu recuso. Eu vejo, Zoro disse depois de um tempo de silêncio. E quando o resto olhou para ele explicou o que queria dizer. Para descobrir o segredo do mundo de vocês, Doflamingo e César que estão ligados a Kaido estavam tentando pegar vocês. Ele disse em explicação. Ele finalmente conseguiu entender por que alguém como o Imperador do Mar enviaria tantas pessoas atrás deles. Kinemon acenou com a cabeça para ele enquanto ele respondia. Isso mesmo, ele disse. Mas ele ainda tinha lágrimas no rosto. Então o Zop, que mal conseguia se conter para não fazer uma infinidade de perguntas, não aguentou mais e finalmente perguntou o que ele estava pensando. Então vocês conhecem o segredo do mundo? Ele perguntou a eles ansiosamente. Uma expressão de antecipação estava em seu rosto. Assim como naquela vez com Rayleigh, ele estava animado para ver outra pessoa que pudesse saber qual era o segredo do mundo, talvez até mesmo o tesouro de uma só peça. Ei! Luffy, ao ouvir isso, olhou para ele fazendo-o recuar um pouco e tentar explicar o mais rápido possível. Eu só estava perguntando se eles sabiam. Não vou dizer a eles para nos contarem, Luffy. Ele explicou apressadamente. E era verdade, pois ele realmente não iria pedir-lhes que contassem o segredo se soubessem. Ele aprendeu a lição daquela época. Finalmente, ao ouvir isso, Luffy virou-se para o lado e esqueceu-se deste assunto. Ele se concentrou novamente em Kinemon e esperou sua resposta. Hoje foi emocionante para ele. Ele mal podia esperar para ver que outras surpresas haveria. Um sorriso se espalhou em seu rosto ao pensar nisso. Enquanto isso, no momento em que os samurais ouviram as palavras proferidas por Usopp, seus rostos endureceram mais uma vez. Kinemon colocou a mão no rosto um pouco, antes que ele o removesse e começasse a falar. Bem, na verdade não sabemos. Ele disse-lhes. Lord Oden não queria nos sobrecarregar com isso. Como tal, não sabemos nada sobre isso. Kinemon disse a eles com tristeza. Eles estavam gratos ao seu senhor por isso. No entanto, Kanjuro então puxou seu amigo e aliado. Mesmo se soubéssemos, ainda não contaríamos a ninguém sobre isso. E de qualquer forma, se soubéssemos ou não, ainda seríamos caçados. Como tal, a única opção que resta é lutar. Kanjuro disse. E seus amigos acenaram com a cabeça. Isso mesmo. Kinemon disse. Embora sejamos soldados derrotados, ainda aceitamos nossa derrota e desgraça. E ainda assim, sobrevivemos até hoje por um único motivo. Kinemon falou acaloradamente enquanto apertava o braço direito. A determinação era visível em seus olhos. Só por causa das palavras de Lord Oden que estão coçando em nossas mentes. Ele contou a todos eles. E Raizo foi atrás dele. Essas palavras são a razão de vivermos. Ele disse. E foi seguido pelos dois governantes de Zou. O mesmo aqui, disse no Arashi. E Nekomamushi apenas acenou com a cabeça. A mesma determinação brilhando em seus olhos. O que? Quais são essas palavras? Usopp não se conteve mais uma vez ao perguntar a eles. Mas isso era algo que todos eles queriam saber, então não podiam culpá-lo. Como tal, eles apenas ficaram em silêncio e aguardaram qual seria a resposta. Lord Oden nos deixou apenas uma frase após sua morte. Kinemon começou. Então ele, Kanjuro, Raizo, Inuarashi e Nekomamushi olharam para a bandeira desenhada na parede atrás do Poneglyphoneglyphoneg. Então, em uníssono, todos falaram uma frase. Abra a terra de Wano. Eles disseram. Algumas pessoas sabiam o que isso significava, mas outras, como Chopper, não. Então foi explicado a eles que Wano era um país fechado para o resto do mundo, o que significa que ninguém pode sair ou entrar, e que se fosse aberto teriam que interagir com outros países. Kanjuro então falou novamente. É uma pena que nós, como escudo de Lord Oden, tenhamos acabado sendo salvos por ele. Nós nos envergonhamos com isso. Ele chorou lágrimas enquanto inclinava a cabeça no chão. Ian mais uma vez olhou para ele por mais um tempo. Mas mesmo assim, ele manteve silêncio. Ao seu lado, Helene, que era mais próxima dele, notou e olhou para onde ele olhava atentamente. Apenas para encontrar Kanjuro. O que temos que fazer agora é colocar nossas vidas em risco e vingar nosso mestre. Ele gritou sua determinação. Raizo também gritou atrás dele. Precisamos matar o atual Shogun que roubou as terras de Wano e depois abrir o país que estava fechado para o resto do mundo. Ele disse acaloradamente. Esse é o nosso desejo. Kinemon disse. A terra de Wano está quase inteiramente sob o controle do Shogun e de Kaido que uniram forças.
Nossos amigos agora que estão lá dentro estão tentando reunir dissidentes lá, mas eles ainda estão em grande desvantagem numérica pelo grande exército inimigo. Como tal, não há chance de vitória. Ele terminou enquanto fechava os olhos dolorosamente. No entanto, temos que vencer. Como tal, para procurar alguém forte que lute conosco, partimos para ver. Nosso primeiro destino foi Zou. Ele contou a todos eles. E eles acenaram com a cabeça enquanto entendiam. Para lutar contra os piratas feras, precisávamos da ajuda do povo Min, nossos aliados mais próximos. Kanjuro finalizou para ele. E Inuarashi assentiu. Sim. O vínculo especial entre o clã Kozuki e os Visons vem de longa data. Como tal, aconteça o que acontecer, compartilharemos o mesmo destino. Ele disse-lhes. A essa altura, todos já entendiam até que ponto os Visons estavam dispostos a ir pelos seus aliados. Mais do que tudo, o cachorro e eu somos servos diretos de Lord Oden. Nekomamushi disse também. Estamos preparados desde o dia em que Raizo chegou aqui. Nossos guerreiros estão absolutamente prontos. Ele disse. Nós até lutamos contra Jack, que faz parte dos piratas feras. Porém, devo dizer que eles são extremamente fortes. E a menos que tivéssemos usado nosso trunfo, a luta teria durado muito tempo, sem um vencedor claro. Inuarashi disse enquanto baixava a cabeça. No entanto, da próxima vez, definitivamente faríamos melhor. Afinal, temos um as na manga. Nekomamushi falou em seguida e sorriu com orgulho. Mas ele deu uma breve olhada em Yan e Bert. Afinal, o as deles estava realmente relacionado a eles. Este as, entretanto, deixou todos lá se perguntando o que era. Exceto a tripulação de Yan que foi responsável por isso. E então Kanjuro, Kinemon, Raizo trocaram um olhar antes de assentirem enquanto olhavam para Luffy, Law e Yan. Temos um favor a pedir a você, Yan, Luffy, e a você também, Law. E então, quando viu que tinha a atenção deles, continuou. Eu sei que é presunçoso pedir isso a vocês depois de tudo que vocês já fizeram, mas fiquei impressionado com o quão fortes vocês são. E como estamos fadados a compartilhar o mesmo objetivo e propósito, vocês nos ajudarão a lutar para matar o Shogun da Terra de Wano e o Imperador Kaido? Por favor, Raizo disse também enquanto inclinava a cabeça em seguida. E ele foi seguido por Kanjuro que também se curvou. Os chapéus de palha ficaram entusiasmados com isso, pois não só contariam com a ajuda dos Visons samurais, mas também de outro imperador. Kinemon levantou a cabeça e pediu mais uma vez. Por favor, nos ajude. Mas então Luffy e Yan disseram ao mesmo tempo. Eu recuso. Capítulo 150, o traidor. Eu recuso. Yan e Luffy falaram ao mesmo tempo. E então os dois se viraram surpresos. Esta proclamação de Yan e Luffy chocou o resto, no entanto. Para Luffy, ele já estava do lado ruim de Kaido, e o plano deles girava em torno de derrubá-lo. Sem falar que eles já viajavam juntos há algum tempo e seus objetivos eram os mesmos. Quanto a Yan, ao derrubar Jack, ele também passou a ser alvo de Kaido. Portanto, fazia sentido que ele conseguisse aliados para lutar ao seu lado. A menos que ele pensasse que poderia lutar sozinho contra o grande exército por trás de Kaido. Se esse fosse o motivo, então talvez eles devessem reavaliar sua opinião sobre Yan. Enquanto isso, para a tripulação de Yan, eles sabiam que ele deveria ter algo em mente caso recusasse. Eles tinham absoluta confiança em seu capitão, por isso ficaram em silêncio por enquanto. Mas se Yan não fornecesse uma razão suficiente, então Helene e Robin iriam limpar o chão com ele. Demorou um minuto de silêncio depois disso para a tripulação de Luffy começar a persegui-lo. O que você acabou de dizer? Usopp perguntou incrédulo. Ele não achava que fosse possível alguém ser tão estúpido a ponto de chutar um presente na boca. Um presente do qual eles precisavam desesperadamente. Caso contrário, se eles não se juntassem a esta aliança, eles poderiam simplesmente cometer suicídio em vez de esperar pela morte que estava chegando a eles. Eu disse que recuso. Luffy repetiu novamente. E Yan ficou em silêncio por enquanto esperava Luffy terminar o que tinha a dizer. Por que exatamente por quê? Usopp gritou com ele. Ele não conseguia entender por que faria isso. Já estamos viajando juntos como amigos há algum tempo. Usopp gritou com ele. Kinemon levantou a cabeça em estado de choque. Estes eram aliados valiosos para eles. Ele não podia se dar ao luxo de não tê-los ao seu lado. Na verdade, ele esperava que Yan não quisesse se envolver na bagunça deles. Porém, ele não esperava que Luffy recusasse também. Luffy, Kinemon murmurou enquanto olhava para ele. Eu recuso. Luffy repetiu pela terceira vez, com seus amigos atrás dele gritando para ele não recusar. Não, o trio Frank, Usopp e Chopper disse em uníssono. Por favor, me diga que você está apenas brincando, Luffy. Chopper falou com lágrimas nos olhos. Por que você não consegue? Temos que dar as mãos a eles para ter uma chance. Você está louco. Usopp disse a ele enquanto começava a sacudi-lo. Toda a atenção estava voltada para Luffy. Todos estavam esperando para ver quais eram seus motivos, mas as travessuras de sua tripulação atrasaram essa ação. Depois disso, ele foi em frente e disse a Kinemon para esperar um pouco e esquecer o que Luffy havia dito. E então eles começaram a chutar sua bunda no chão e dizer-lhe para repensar. Mas então Luffy, que foi pressionado, finalmente se cansou e os ignorou. Quando ele se levantou, finalmente se dirigiu a Momo. Você é apenas uma figura de proa, Momo? Ele perguntou a ele. Ele então ignorou o que seus amigos diziam sobre ele ser apenas uma criança. Isso era apenas besteira para ele. Quando ele tinha a mesma idade, foi jogado na floresta por semanas para sobreviver por seu avô. Ele dizer a Momo para ser homem e assumir sua posição não é nem 1% do que ele passou. Este era o filho de um samurai, não um pedaço de chocolate que derreteria a qualquer segundo. Você diz, eu pensei que você deveria ser algum tipo de cara legal.
Você é o líder desses grandes homens, não é? Ou você só vai chorar? Luffy disse a ele. E então, surpreendendo a todos, Momonosuke, que ainda estava chorando, caminhou até estar bem ao lado de Luffy e falou em meio ao choro. Eu quero derrubar Kaido. Ele era um inimigo dos meus pais. Ele matou minha mãe também. Ele disse chorando muito. E para alguns isso era novo. Eles não sabiam disso de antemão. Quero crescer rápido, ficar forte e vingar meus pais. Quero proteger meus servos também. Disseram que os retentores também tiveram dificuldade em controlar suas emoções. Nekomamushi chegou ao ponto de dizer, é bom saber que você se sente assim. Ele disse. Momo, entretanto, ignorou todo o seu entorno enquanto se concentrava apenas em Luffy. Mas meu corpo ainda é jovem e pequeno. É por isso que quero que você lute comigo. Por favor, ele ia até se curvar, mas uma mão o deteve. Eu entendi. Luffy disse a ele seriamente. Antes que um sorriso se espalhasse em seu rosto. Vamos dar as mãos. Somos aliados. Luffy disse a ele enquanto os dois apertavam as mãos. Esta foi realmente uma ocasião feliz, mas então Inuarashi lembrou-se da outra pessoa que recusou. Jovem Ian, esta aliança não seria útil para você? Ele o questionou, e nisso todos se concentraram em ambos. Kinemon e seus amigos se levantaram e se aproximaram de Inuarashi. Até agora Ian não tinha sido nada além de útil, então eles queriam ouvir seus motivos. Ian suspirou. Não é tão difícil entender de onde venho. Simplesmente não vou me juntar a uma aliança que está fadada a cair. Ian respondeu. Ele explicou seu motivo. E embora os chapéus de palha ficassem um pouco ofendidos com isso, os outros sabiam que Ian tinha algo mais com o que dizia. Nossa força não é suficiente? Inuarashi perguntou a ele. Embora ele tivesse a sensação de que não era isso. Ainda assim, ele ouviu o que Ian iria dizer. Você e Nekomamushi sabem do que estou falando, Ian disse a eles. Raiz estava escondido em Zou, certo? Ian perguntou a eles. E quando eles acenaram de volta, ele continuou a dizer. Quem sabia dessa informação? Ian perguntou. Bem, além de nós, isso deixa Momonosuke, Kanjuro e Kinemon. Inuarashi disse, não entendendo muito bem onde ele queria chegar com isso, mas ficou em silêncio por enquanto. Bem, então como você acha que Jack encontrou Zou e veio procurar por Raizo quando apenas alguns de vocês sabiam disso? Ian perguntou sarcasticamente. E então, quando perceberam, eles finalmente entenderam Ian. Isso mesmo, entre vocês há um traidor. Esta é a razão pela qual sua aliança iria falhar. Porque seu suposto ataque surpresa já havia sido conhecido por Kaido através do traidor, provavelmente. Ian disse a eles. Com isso todos ficaram em silêncio. Inuarashi e Nekomamushi sabiam que cada um deles não pode ser o traidor. Caso contrário, eles não teriam lutado contra Jack tão seriamente. Isso deixou Momonosuke, Kinemon e Kanjuro. Barmomo, que obviamente não é o traidor que deixou os dois samurais. Ambos olharam entre Kanjuro e Kinemon. E com isso Ian deu-lhes um aceno de cabeça. Entre esses dois, um deles é definitivamente um traidor. Ele disse confirmando seu palpite. Capítulo 151. Banho noturno de tinta. Entre esses dois, um deles é definitivamente um traidor. Ele disse confirmando seu palpite. O choque se espalhou nos rostos de todos ali. Mas antes que os acusados pudessem se defender, os chapéus de palha gritaram ao mesmo tempo que isso era impossível. Impossível. Estivemos viajando com eles e sabemos que eles são confiáveis. Ian, você deve estar errado. Nami disse a Ian enquanto olhava para as duas pessoas em questão. Ian lançou a ela um olhar que dizia, você é estúpido. Não estou acusando-os. Simplesmente declarei os fatos. Tanto Inuarashi quanto Nekomamushi podem ser responsabilizados. Obviamente excluiríamos Momo, o que deixaria os dois. E como Zou não pode ser encontrado facilmente, sem mencionar que Jack veio especificamente atrás da pessoa que estava escondida aqui, definitivamente havia um traidor. Ian disse a ela calmamente. E isso conseguiu calar a boca de todos. Até as duas pessoas em questão. Mas então Kinemon recusou-se a acusar seu amigo Kanjuro e veio em sua defesa. Não há como um de nós ser um traidor. Ian, você não sabe o quão próximo é o vínculo entre cada um de nós. Deve haver outra explicação. Kinemon disse. Um pouco magoado porque a amizade dele seria questionada. Os dois governantes suspeitaram no momento em que Jack procurou Raizo que havia um espião do lado deles. Mas eles não tinham como saber quem ele era pelos dois antes deles. Ainda assim, o pressentimento deles apontou para um deles enquanto cada um deles olhava para ele com cautela. Neste momento, Kanjuro, que estava em silêncio, abriu os olhos e olhou para Kinemon com uma expressão magoada no rosto. Eu entendo agora. Ele disse. E isso conseguiu calar a boca de todos ali. Vê, você entende o quê? Kinemon olhou confuso para o amigo. Ele não entendia porque estava olhando para ele daquele jeito. Todos os fatos agora fazem sentido. Eu sempre suspeitei de você, Kinemon. Eu vi você das sombras sempre mandando aquelas cartas para algum lugar. E naquela hora, quando eu te questionei sobre isso, você me disse que era necessário para Nosso Senhor. Mas você não queria dizer mais nada. Essas eram cartas para o inimigo, certo? Kanjuro era o rosto perfeito de raiva. Há quanto tempo você está nos enganando, seu bastardo? Kanjuro rugiu para ele. E Kinemon deu um passo para trás. Do que você está falando? Ele honestamente não sabia do que seus companheiros samurais e vassalos estavam falando. Ele não enviou cartas e certamente nunca haviam conversado sobre isso antes. Ele se virou para os outros para contar isso, mas então viu todos olhando para os dois com cautela, mas para ele com mais cautela. Felizmente Ian veio em seu auxílio. Na forma dele rindo pra caramba. Ha 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 ha. Ele riu alto com isso. Isso é tão bom. Ele murmurou entre suspiros. Ian, o que há de tão engraçado? Inuarashi perguntou a ele. A besteira que esse cara está dizendo é. Ian respondeu a ele.
Além disso, você não precisa ficar falando essa merda, eu já sei que é você. Yan disse a ele. Com isso os olhos de Kanjuro se arregalaram quando ele começou a pensar em soluções para esse problema específico em que se meteu. Ainda assim, externamente ele respondeu com: por que você diria isso, Yan? Ele o questionou. Yan levou a mão à canela e pensou um pouco. Todos vocês sabem que podem sentir emoções com o observation aqui, certo? E ao vê-los acenar com a cabeça, ele continuou. Então você se importa de me explicar por que você, durante o tempo em que estava feliz e triste por seu atual senhor, de luto por seu antigo senhor e feliz pela aliança externamente, por que eu não o senti vindo de você? Como se você fosse um ator muito bom, não é? Yan disse a ele quando terminou com uma pergunta. Kanjuro sabia que estava em apuros. Não sei quais são essas habilidades, porém, existe de fato uma técnica para sentir emoções para nós, mas nem sempre é precisa, sem mencionar que outro mestre pode esconder suas verdadeiras emoções. Ele respondeu de volta. A essa altura todos estavam começando a suspeitar mais dele. Você quer dizer que tem escondido suas verdadeiras emoções enquanto externamente chorava com o resto? Agora, por que você faria isso? Yan sabia que ele o tinha. Não importa, não responda. Além disso, deixe-me dar uma boa informação. Não há como mentir na frente de alguém que domina a habilidade da voz do mundo. Yan disse a ele. Isso era realmente novo para eles. Com certo você tem, Yan? Inuarashi perguntou. A essa altura ele já tinha quase certeza de que Kanjuro estava desconfiado. Afinal, ele estava tentando culpar o amigo e agora tentava se defender dizendo que estava escondendo suas emoções enquanto chorava por fora. Yan bufou. Além de ele agora provar isso com seu as? Yan perguntou sarcasticamente. Bem, há também o fato de que eu posso ler mentes quando estou focado o suficiente e se a pessoa estiver distraída, caso contrário, ela seria capaz de me impedir, e antes eu tinha usado isso nele. E o que ouvi foi, eu preciso dizer ao Sr. Orochi que outro imperador se juntaria à aliança com esses samurais e piratas agora, se não me falha a memória. Orochi não é o nome do atual shogun que você está tentando derrubar? Yan disse a eles. E eles ficaram chocados por ele poder ler mentes, mas ainda mais quando ouviram o que ele descobriu de Kanjuro. Eu também posso forçá-lo a falar se você realmente quiser ter certeza. Yan continuou. Você estragou tudo, Yan Lui. Eu me certificaria de que você se arrependesse disso. Kanjuro cuspiu com os dentes cerrados. Ele sabia que estava preso neste momento, então levantou-se apressadamente do chão e tirou a escova. E com um movimento fluido, ele puxou os fios de seu cabelo e de sua crina uma espessa nuvem de tinta foi liberada. E então a nuvem se espalhou acima deles na sala. Em seguida, ele fez outro desenho seu, e desta vez cobras reais, ao contrário de seus horríveis desenhos habituais, espalhadas pela sala segurando cada uma delas e apertando-as em torno delas. Outro desenho foi seguido em seguida, que era um elegante guindaste voador gigante. Ele então ficou acima dele e começou a voar antes de Kanjuro falar. Embora eu não seja capaz de levar todos vocês comigo, vou levar o que puder. Aproveite minha técnica, evening que chover. Ele disse enquanto continuava voando a uma velocidade muito rápida. E quando chegasse ao telhado da sala, ele iria continuar e atravessá-lo. Enquanto isso, sua técnica havia começado. Uma chuva de gotas de tinta começou a cair sobre eles, mas Yan acenou casualmente com a mão, após o que as gotas começaram a acumular-se acima de suas cabeças, como se uma barreira invisível os impedisse de cortar seus corpos. Pelo som na barreira, eles sabiam que era possível. E quando Kinemon estava prestes a fugir, Yan falou. Que tipo de imperador eu seria se deixasse você escapar assim? Ele então acenou com a mão novamente e um relâmpago em forma de dragão oriental saiu de sua mão e o alcançou em um piscar de olhos, após o qual ele foi eletrocutado com seu guindaste retornando para Inki e ele logo caiu. Apenas um pensamento passou pela cabeça de Kanjuro. Como? O guindaste foi feito com toda a sua força e ele tinha certeza de que qualquer outra pessoa precisaria de um grande esforço para reverter seus desenhos para tinta. E então ele perdeu a consciência. Capítulo 152. Aliança. Essa reviravolta deixou todos ali chocados e loucos. Eles estavam todos, nem um segundo atrás, em grave perigo. Kanjuro, que a maioria deles considerava um amigo leal, aproveitou-se do choque e da confusão deles pelo fato de ter sido declarado traidor. Ele então os atacou com as cobras que ele desenhou rapidamente e que os amarrou nem um segundo depois. E mesmo alguém tão forte quanto os governantes estava achando difícil sair. Como tal, eles sabiam, quando finalmente se orientaram, que o ataque que chovia sobre eles definitivamente mataria alguns deles. Ninguém poderia culpá-los por isso. Ninguém esperava que ele se voltasse contra eles de repente e atacasse de forma tão agressiva. Ainda assim, agora que ele estava inconsciente, suas amarrações se transformaram em tinta e evaporaram pouco depois. Os samurais Raizo Kinemon estavam tendo o maior choque de suas vidas. Entre os demais, eram eles os que estavam mais próximos de Kanjuro. Principalmente Kinemon, que até agora ainda tinha dúvidas de que talvez essa pessoa não fosse o verdadeiro Kanjuro. Kanjuro não faria isso. Kinemon continuou murmurando. Ele continuou murmurando assim até ser interrompido de repente. Aquele foi Kanjuro, não se iluda. Inuarashi disse a ele enquanto balançava a cabeça. Embora ele também tivesse dificuldade em acreditar que Kanjuro era o traidor, ele entendeu que foi ele quem deu a informação sobre Raizo. Caso contrário, ele não teria tentado matar todos eles e depois fugir. No entanto, até Raizo tentou dizer algo em defesa do amigo, mas foi subitamente interrompido. Não seja tão cego para os fatos. Ele estava pronto para culpar você em um segundo. E não me venha com essa besteira sobre outra pessoa se disfarçar como ele. Ou talvez você conheça outra pessoa que poderia produzir tinta em seus corpos e desenhar formas que ganham vida? Nekomamushi se aproximou dele agressivamente e o ergueu da cor enquanto ele gritava com ele. Com isso, Raizo e Kinemon tiveram que esperar um segundo enquanto fechavam os olhos. O fato estava bem diante deles. Ei, não lutem com vocês, afinal vocês são aliados.
Frank se aproximou deles. Ele não achava que estava certo que amigos brigassem assim. Nekomamushi acenou com a cabeça ao soltar Raizo e pediu desculpas depois. Peço desculpas. Fiquei um pouco emocionado. Ele disse a ele enquanto baixava a cabeça. Não, você estava certo. O fato de Kanjuro poder usar desenhos tão bons assim, foi outra prova de que ele era o traidor. Eu simplesmente não consigo me perdoar por não saber disso. Kinemon falou em resposta enquanto ele abriu os olhos, mostrando a dor neles. E quando ele se virou para o lado e viu Momo chorando em silêncio, aquela mesma dor alimentou sua raiva. O fato de um traidor estar tão próximo de Momo significava que ele poderia, a qualquer momento, tê-lo sequestrado ou, pior ainda, matá-lo. Ele desembainhou sua espada e passou para a forma inconsciente. Você se aproveitou de nossa gentileza e nos traiu. Você nos traiu. Você traiu Lord Oden. Lord Momonosuke. Você merece morrer. Sua espada acendeu em fogo quando ele de repente se preparou para atacar. Espere. Yan interveio antes que Kinemon fizesse algo do qual se arrepender. E Kinemon parou por aí. Você não quer saber quem está por trás dele? E também quais informações ele contou ao seu superior? Yan perguntou a ele calmamente. E com isso todos entenderam de onde Yan estava vindo. Mas, Kinemon tentou pensar em algo, mas não conseguiu. Olha cara, eu sei que isso é difícil, mas você precisa ser forte pelo bem de Momonosuke, certo? Precisamos encontrar informações sobre ele e o que ele disse aos nossos inimigos. Ele enganou até mesmo seu senhor, e a menos que você pense que é tão forte quanto o dito senhor, então não seja tão duro consigo mesmo. A única razão pela qual suspeitei dele foi que apenas alguns de vocês deveriam saber sobre Raizo. Estar escondido em Zou, e se fosse outra situação, temo que nem eu saberia. Yan argumentou calmamente com ele. E isso finalmente fez Kinemon pensar racionalmente novamente. O que Yan disse era realmente verdade. Kanjuro enganou até Oden. Como tal, ficou claro que a culpa não era de Kinemon ou de qualquer outra pessoa por isso, mas o inimigo era simplesmente melhor do que eles. Ele se virou para olhar para seu senhor quando o encontrou sendo abraçado por Nami e Robin. Ainda assim, ele podia sentir a dor em seus olhos. Mas também havia compreensão ali. Ele entendeu claramente que Kanjuro era um traidor para eles. Kinemon então compartilhou um olhar com os dois governantes e Raizo e entendeu que eles também entendiam isso. Até Yan acreditou no que ele disse. Ele não tinha nenhum conhecimento prévio sobre Kanjuro. Ele não alcançou esse ponto do mangá em sua vida passada. Ou talvez esta tenha sido outra mudança que aconteceu devido à sua intromissão. Mas aconteceu e se ele não suspeitasse da existência de um traidor, talvez até ele tivesse sido morto. Ele balançou a cabeça com esses pensamentos negativos. E foi nesse momento que uma voz falou. Você disse anteriormente nossos inimigos. Yan, isso significa que você decidiu se juntar à aliança? Essa voz pertencia a um certo Usopp. Usopp estava tentando mudar o clima trazendo boas notícias. Ele conseguiu perceber isso antes, quando Yan estava conversando com Kinemon. Ainda assim, mesmo enquanto tentava mudar o clima, ele não pôde deixar de ficar esperançoso ao ficar mais uma vez impressionado com a força de Yan. Na verdade, todos ficaram impressionados com a força de Yan. Naquele momento foram pegos. Alguns sabiam que só sofreriam alguns ferimentos, mas alguns sabiam que poderiam morrer. Como tal, eles sabiam que Yan os havia salvado e que ele era de fato bastante forte. Ao ouvir essa pergunta, o som pareceu parar por um segundo, enquanto cada par de olhos se fixava em Yan. Até os emocionais como Momo, Kinemon, Raizo e os dois governantes. Bem, minha razão para recusar é que havia um espião entre vocês, então agora que o pegamos, não há razão para não nos juntarmos a vocês. Yan disse a eles com um sorriso. Isso, por sua vez, trouxe sorrisos a todos os seus rostos. Gente, devemos continuar nossa conversa anterior ou devemos fazer isso mais tarde? Yan perguntou ao grupo de Kinemon. Mas surpreendentemente foi Momonosuke quem respondeu a ele depois que ele se levantou do abraço das garotas. Acho que devemos continuar. Lidaremos com Kanjuro mais tarde. Ele disse a Yan o que pensava, e Yan acenou de volta. E ao ouvir isso, Kinemon e companhia se esqueceram de Kanjuro por enquanto, mas decidiram silenciosamente que farão uma visita para interrogá-lo mais tarde. Por enquanto, eles agradeceram a sorte por terem alguém como Yan ao seu lado. Se não fosse por ele, talvez eles nem soubessem sobre Kanjuro até que ele os traísse para sempre. E então, do lado Luffy, que também tentou mudar o clima, disse-lhes para se reunirem. E quando fizeram, ele anunciou com um sorriso e o braço levantado. Nosso objetivo é eliminar Kaido. Agora somos oficialmente a Aliança Ninja Pirata Min Samurai. E então ele estendeu os braços para o resto que fez o mesmo. Até Yan entrou na diversão enquanto sorria. Foi bom para ele fazer parte disso. Capítulo 153. A condição de Yan. Fora da sala onde o Poneglyphoneglyphoneg estava localizado, os visões de sua cidade estavam com um clima bastante festivo. Eles notaram que desde que a tripulação de Yan pisou em seu país, as coisas estavam indo bem para eles. Sua maior fonte de felicidade neste dia é que seus dois governantes, Nekomamushi e Inuarashi, fizeram um pacto para trabalharem juntos. O que isso significa? Eles não usariam mais aquela porcaria de governar dia e noite. De agora em diante, os visões abaixo deles poderiam trabalhar e dormir quando quisessem. Eles não teriam que se preocupar com eles se encontrando e tentando se matar como se fossem inimigos. Um desses visões que ficou feliz com isso foi Pedro. Ele estava em cima de uma árvore com Cenoura e Wanda por perto. É realmente difícil ver que esse dia realmente chegou. Pedro falou de sua posição. Isso foi em resposta a Wanda, que exclamou sobre os dois governantes trabalhando juntos, embora no passado eles tivessem dividido o dia em noite e dia para não se verem.
Foi dito que o Duque Inuarashi e o mestre Nekomamushi já foram considerados amigos mais próximos. No entanto, um dia, quando eles voltaram de uma longa jornada quase mortos, eles já estavam em uma rivalidade profunda. Eles tentariam se matar. Eu me pergunto o que aconteceu na jornada deles, Pedro acrescentou em seguida. E ele não pôde deixar de se perguntar por que aqueles dois amigos mais próximos um dia se tornariam inimigos. Cenoura de lado então falou. Isso foi antes de eu nascer, certo? Ela disse enquanto se virava para o Vison cachorro Wanda. Isso mesmo, até o Pedro e eu éramos pequenos naquela época. Ela disse a ela com um pequeno sorriso. Desde que o Imperador Yan e sua tripulação chegaram aqui, as coisas têm melhorado para nós. Ela disse enquanto aproveitava o vento que soprava. Então, de repente, um dos Visons que estava por perto gritou. Vamos fazer um banquete para celebrar a reconciliação dos nossos reis. Ele levantou os braços com isso. E o resto aplaudiu ruidosamente. Outro gritou atrás dele. Podemos dormir e acordar quando quisermos agora. Ele também estava feliz com isso. E novamente o resto aplaudiu isso, deixando Pedro ali na árvore sorrindo enquanto olhava para a baleia. Com Yan, nosso inimigo é Kaido, e nosso objetivo é derrubá-lo. Yan disse depois que Luffy exclamou sobre a aliança. Luffy assentiu vigorosamente. Vamos chutar a bunda dele por toda a terra de Wano. Ele exclamou enquanto levantava o braço direito. Inuarashi, Nekomamushi, Momo, Kinemon, Raizo, Tragai, Yan. Todos nós damos as mãos para derrubar Kaido. Foi para isso que demos as mãos. Especialmente você, Yan. Até eu entendo que você se juntar à aliança seria de enorme ajuda para nós. Ele contou tudo e depois olhou profundamente para Yan. Yan era alguém a quem ele estava muito grato. Na guerra, ele lhe ensinou uma das lições de vida mais valiosas. Naquela época ele estava atacando cegamente na guerra. E assim ele poderia ter acabado morto, ou pior, seu irmão Ace morreria também. Mas Yan o deteve e lhe deu uma lição sobre a vida real. Na vida real, você não arrisca tudo dependendo apenas da sua sorte. Que era o que ele estava fazendo antes. E como resultado de ouvir pela primeira vez, seu irmão ainda está vivo. Ele sabia agora que eles estavam contra Kaido. E embora tenha treinado por um tempo, ele sabia que ainda não era páreo para Kaido nem para Big Mom, embora ele tenha acabado provocando ela e Kaido. Com isso em mente, ele deu um sorriso para Yan. Naquela hora que você venceu Kaido, deixe-me chutar um pouco a bunda dele. Ele disse atrevidamente. Era óbvio que como Yan era o mais forte deles, seu papel nisso seria derrubar Kaido. Yan sorriu para ele de volta. Claro, ele disse. Ele não teve nenhum problema com isso. Então Luffy continuou com seu pequeno discurso. Gente, agora somos aliados. Não baixem a cabeça nem se ajoelhem, uma aliança significa amizade. Luffy terminou com um grito, para a diversão dos espectadores. Então Yan aproveitou a oportunidade para anunciar seu plano. Gente, embora já sejamos aliados, tem uma condição. Yan disse a eles. E Raizo não pôde deixar de exclamar. Normalmente, as condições não são levantadas antes que a aliança seja feita? Ele disse. Mas Kinemon ignorou isso e perguntou a Yan. Qual é a condição? Ele perguntou a ele. Eu já te disse que iria em direção a Big Mom. O sonho de Helene de ser a mulher mais forte do mundo seria realizado com isso. Como bônus, posso levar seus poneglyphos comigo e depois me livrar de algumas pessoas sob seu comando. Yan disse a eles. Então a condição é não lutar até então. Yan então contou-lhes o motivo. E isso os deixou aliviados. Eles esperavam algo mais, mas era normal. Essa é a condição? Se sim, então claro, vamos esperar. Raizo disse em troca. Obrigado. Yan agradeceu-lhes. Então Inuarashi se aproximou dele e disse. Tem certeza? Ele disse enquanto olhava para Helene. Seu oponente é o Imperador Big Mom, ele disse a ele novamente. Você pode não saber, mas agora Helene é a segunda pessoa mais forte na sala. Se eu avaliasse sua força, ela estaria no mesmo nível que o velho Barba Branca. Yan disse calmamente. Mas o que ele disse conseguiu chocar a todos. Você está falando sério? Luffy olhou para ela com os olhos arregalados. Sim. Todos da tripulação são bastante fortes, com exceção de Akemi, já que ela acabou de se juntar a nós. Você já duelou com Bert, então você sabe sobre ele, mas não se esqueça de seus trunfos também. Stella e Robin são iguais a ele em nível de poder, com a exceção de que eles são mais hábeis em lutar contra um grande número de inimigos devido às suas frutas do diabo. Quanto a Helene, é só esperar pelas notícias dela contra a Big Mom. Nesse momento você naturalmente saberia. Yan os informou sobre o nível de poder de sua tripulação. Ele lançou um olhar de desculpas para Akemi que estava ao lado por compará-la com eles. Mas ela apenas balançou a cabeça com um sorriso. Nekomamushi e Inuarashi realmente perderam para Bert. Perdemos para o Bert, mesmo quando lutamos juntos contra ele. Sem falar no nível de poder dele quando ele usa o trunfo, se os outros são tão fortes assim. Então só posso dizer que os piratas da besta não vão sabem o que os atingiu. Inuarashi contou aos demais sobre o duelo. E então ele riu ao imaginar os rostos dos piratas da besta quando eles levassem um chute na bunda. Todos ali não duvidaram das palavras de Yan. Afinal, isso era algo fácil de provar, então não fazia sentido duvidar. Sem mencionar que os caras fortes do lado deles achavam que a equipe de Yan era muito forte. Os samurais, por exemplo, ficaram gratos por pessoas tão fortes terem se juntado ao seu lado. Então Sanji aproveitou a oportunidade para falar. Luffy, eu gostaria de me juntar ao Yan quando ele partir para Big Mom. Sanji disse. E isso trouxe perguntas de sua tripulação. Ao que ele respondeu com. Eu preciso lidar com aquela minha suposta família uma última vez. Sanji disse com os dentes cerrados. Ele irá lá e chutará a bunda de todos e mostrará que da próxima vez que tentarem se aproveitar dele, ele matará todos eles. Exceto sua irmã. Sua irmã também era uma razão pela qual ele queria ir para lá. Ele tinha um favor a pedir a Yan em relação a ela. Luffy, por sua vez, não se importou com isso. Tudo bem, Sanji. Você pode ir se quiser.
Ele deu-lhe um aceno de cabeça. E com isso foi decidido que Sanji se juntaria à tripulação de Yan naquele momento. E Yan não teve nenhum problema com isso. Sanji era amigo dele, ele até vai ajudá-lo na hora. Capítulo 154, um assunto pequeno. Com a forma como as coisas já estavam acontecendo, Yan sabia que as coisas haviam mudado muito desde que ele começou sua jornada, mas não se importou nem um pouco. Como antes, Sanji deveria deixar os chapéus de palha para protegê-los. Mas agora ele não fez isso. E então Luffy tentaria salvá-lo, e novamente ele não iria fazer isso agora. Todos aqueles planos feitos por Bege para derrubar Big Mom. Yan não ligava para nada disso. No momento em que ele pisasse lá, ele daria a Elaine a privacidade que ela precisava com Big Mom, afastando seus filhos. Claro, os outros iriam ajudá-lo com isso. Depois disso, ele se juntaria aos demais em Wano e derrubaria Kaido novamente. Só que desta vez isso seria deixado para ele. Esse era o novo Yan. Ele não se importava mais em mudar o enredo. Ele não se importou por um tempo agora. Mas quem pode culpá-lo? Ele superou aquele nível de força onde você sempre precisava ficar na linha. Yan também adivinhou porque Sanji estava indo com ele. Fora o motivo óbvio de querer cortar o último vínculo que tinha com aquela família. Mas ele não comentou esse palpite. Com Sanji, embora ele tenha pedido permissão a Luffy, seu capitão, ele ainda precisava perguntar à pessoa com quem iria se juntar. Yan, está tudo bem para você? Sanji perguntou sem jeito a Yan. Afinal, ele não sabia se Yan recusaria e já havia anunciado em voz alta que se juntaria a ele. Se ele fosse rejeitado, isso seria embaraçoso. Por que eu tive que dizer isso em voz alta? Ele pensou consigo mesmo, envergonhado. Claro, você pode se juntar a nós nessa hora. Yan disse a ele com um sorriso. E com isso Sanji relaxou visivelmente enquanto lançava um olhar agradecido para Yan. E depois disso todos começaram a sair da sala da Árvore das Baleias. Yan estava parado perto de seus companheiros de tripulação, que desde que os elogiou exibiam sorrisos enormes em seus rostos. Eles certamente estavam gostando disso. Dando uma olhada em Akemi, ele prometeu que a ajudaria mais tarde, já que ela agora era oficialmente um deles. Yan apenas balançou a cabeça divertido para sua equipe antes de olhar para frente. Enquanto isso, Luffy começou a perguntar aos dois governantes sobre Shanks, e eles explicaram tudo sobre isso para eles. Como eles eram servos de Lord Oden e o seguiram do navio do Barba Branca até Rogers. Obviamente Kinemon e o resto ficaram na terra de Wano. Como eles nem queriam que seu senhor viajasse com piratas. Então, quando todos começaram a fazer perguntas, Nami disse-lhes para calarem a boca. Isso foi algo que deixou até Yan bastante perplexo. Na verdade, ele não se lembrava do que tinha assistido no anime sobre esse momento em particular, a não ser que estava tudo bem e seguir em frente. Inuarashi explicou a ela, e assim que Yan ouviu isso, ele sabia que não precisava se preocupar. Basicamente, havia uma estrada na qual todas as agulhas do tronco apontavam na mesma direção, para um ponto específico. No caso de Roger, como ninguém lhe contou sobre os ponêglifos pela primeira vez, ele teve que começar tudo de novo ao chegar à última ilha para a qual a pose do tronco leva. Mas no caso daqueles que já sabiam disso, já estavam preparados. Eles apenas tinham que seguir em frente em suas próprias jornadas. Então Nami foi elogiada por ser uma boa navegadora, o que a fez corar, mas mesmo assim tinha um sorriso feliz no rosto. Então eles continuaram avançando antes que Momo, muito animado, comentasse que também conheceu Roger quando ele era jovem. Mas ele foi chamado de mentiroso pelo Zop, afirmando como ele não poderia ter nascido naquela época. Mas Yan sabia a verdade sobre isso. Na verdade, isso era algo que lhe interessava muito. Em sua vida passada, ele sempre sentiu que viajar no tempo inteiro era muito estranho, como se não pertencesse a este mundo. Mas o autor conseguiu fazer com que parecesse fazer parte do mundo. Esses caras na frente de Yan. Eles estavam todos viajando no tempo para o futuro. É por isso que Momo disse que conheceu Roger. Ele havia de fato dito a verdade. Por enquanto, temos muitas coisas para fazer antes de lutar contra Kaido. Inuarashi disse. Kinemon deu-lhe um aceno de cabeça. Precisamos nos preparar. Como eu disse antes, estamos tentando recrutar samurais que lutarão conosco na terra de Wano agora mesmo. Mas antes de mais nada, precisamos primeiro obter informações de Kanjuro. Kinemon disse. Obter informações dele os ajudaria a traçar ainda mais sua estratégia. E desde então, não houve guerra de rancor. Nem Inuarashi nem Nekomamushi tentaram recrutar Marco. Ambos iriam para a terra de Wano. Na verdade, exceto Yan e companhia, todos iriam em direção a Wano. Quando chegarmos à terra de Wano, reuniremos aliados e traçaremos uma estratégia. Kinemon contou a eles. No entanto, era perigoso para eles fazer isso, já que a terra de Wano estava completamente sob o domínio de Kaido. Mas com isso Law intensificou-se. Podemos ir em nosso submarino, assim estaremos seguros durante a viagem. Ele disse. E eles lhe deram um sorriso feliz e acenaram com a cabeça. Depois, se você tiver um lugar seguro para se esconder na ilha, estaremos seguros, finalizou. E os samurais assentiram e lhe agradeceram. Yan achou que tudo isso era complicado de alguma forma. Ele era do tipo que era mais avançado. Se dependesse dele, ele atacaria Kaido com sua tripulação e derrubaria todos que visse. Ele sabia que isso era possível. E mais fácil. Mas como esta guerra não dizia respeito apenas a ele, ele não achava certo fazer tudo sozinho. Como tal, ele concordou com o resto. Todos eles iriam para Wano, e então tentariam reunir aliados, enquanto isso, Yan e companhia lidariam com Big Mom. Além disso, não fazia mal estar mais preparado para o caso de algo inesperado acontecer, afinal. Havia o governo mundial que até agora não sabia o que faria em retaliação pela morte de Kong. E também havia os Diavoloi que estavam em silêncio ultimamente.
Ele podia sentir que algo estava errado com isso. E ele imaginou que eles fariam uma entrada em breve. Então eles continuaram andando até que os outros visões se juntaram a eles. E aí todos perguntaram como Raizo estava e se ele estava machucado antes de ele se impressionar com eles e fazer uma de suas técnicas que soltava pétalas em formato de coração do céu. E com isso, disseram-lhe que haveria um banquete em homenagem à reunião da família Kozuki. De repente, Yan foi alertado. E ele se virou bruscamente para olhar o portão de Wano. O que há de errado, Yan? Inuarashi percebeu isso e perguntou a ele. Yan respondeu. Parece que as feras piratas que fugiram estão de volta, Yan disse a ele. Mesmo depois de deixá-los manter suas vidas, eles voltaram. Deixe-os comigo. Vocês continuam. Yan contou a eles e então desapareceu abruptamente de lá. Capítulo 155. Zunesha. Perto do elefante gigante Zunesha, navios podiam ser vistos virando de lado para ficarem de frente para sua perna esquerda. Canhões primeiro. Todos esses navios coordenados sob a autoridade pirata mais alta entre todos eles, que assumiu a liderança das forças depois da morte de Jack. Ele era o mais forte, como tal, era o curso lógico de ação para eles. Esses piratas foram os mesmos que foram poupados, na esperança de que pensassem bem em lutar contra Yan e companhia novamente. Infelizmente, você não pode realmente mudar a opinião de alguém que foi estúpido e está em busca da morte como ele. Embora tenham fugido no início, eles tiveram um encontro entre eles e então decidiram que não queriam morrer. E isso foi algo concedido a eles, caso tivessem voltado sem sucesso em sua missão. Eles não apenas não trouxeram Raizo de volta, mas também não conseguiram confirmar se ele realmente estava entre o país dos visões. E então Jack morreu. E isso era alguém importante para Kaido. Na verdade, foi a primeira razão pela qual Kaido os matou. 9 navios circularam ao redor da perna até que todos estivessem prontos para devastar o elefante. Por que eles atacariam o elefante? Alguém poderia perguntar. Esta foi a conclusão a que todos chegaram após a discussão. Como eles não podiam voltar atrás no fracasso, eles procuraram pelo menos fazer algo para reportar a Kaido sobre isso. E um fato que eles tinham certeza era que nunca seriam capazes de derrotar Yan, que derrubou Jack facilmente. Então, por que não derrubar o elefante em que todas aquelas pessoas estavam? Foi um plano genial. Assim que o elefante caísse, todos estariam mortos com a possibilidade de Yan sobreviver, mas com ferimentos graves. Naquela época, seu ataque combinado seria capaz de derrubá-lo, ou assim eles pensavam. Isso teria funcionado se Yan não fosse tão forte quanto ele. Prepare os canhões para atirar. Uma pessoa vestindo a fantasia de pirata besta gritou com seus agora subordinados. E o resto se apressou em fazer o que ele disse. Precisamos nos apressar e derrubar o elefante. Ele gritou novamente. Suor rolando em sua testa, mas ele manteve um sorriso composto no rosto, mostrando aos demais que estava confiante no plano. Enquanto isso, internamente, ele estava cagando de medo. Ele não pôde deixar de sentir que algo estava errado, como se algo ruim estivesse para acontecer. Tudo está lido. Um dos piratas gritou com ele de seu navio, e isso foi seguido pelos outros navios fazendo o mesmo. Ele respirou fundo antes de gritar por todos eles. Atire! Derrube todos eles! Ele anunciou e eles seguiram suas ordens. Uma saraivada de balas de canhão foi lançada na perna esquerda do elefante Zunesha. Então soaram explosões e a área ficou coberta de fumaça logo em seguida. Mas ele não parou e gritou com eles de novo, não deixando nem a fumaça se dissipar. De novo. Atire! Ele gritou com eles. Tanto que sua garganta estava começando a doer. Mas ele não se importou, apenas uma coisa passou pela sua cabeça. E isso era para derrubar esse elefante e tudo que havia nele. Não deveríamos demorar muito para derrubá-lo. Este animal já passou da idade. Sua pele já deveria estar deteriorada. Ele disse a seus subordinados. Eles próprios estavam ansiosos para destruir o elefante. Mais uma vez, outra rodada de balas de canhão foi disparada. E então de novo, até o 6º round, quando seu líder lhes disse para parar. Ele sabia que não bastava ferir o animal a ponto de ele tombar, porém, queria ver o progresso atual que eles tinham. Mas quando a fumaça se dissipou, todos arregalaram os olhos, incrédulos com o que estava acontecendo. Na frente deles, quase tocando a perna do elefante, as balas de canhão que atiraram aparentemente não causaram nenhum dano à perna do elefante. Mesmo depois de tantas rodadas. Isso trouxe pânico para eles, pois esta era a única chance de não serem punidos por Kaido. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, o elefante era realmente tão forte, e o pânico deles só aumentou quando ouviram uma voz muito familiar dirigir-se a eles. Quem poderia esperar que vocês fossem tão estúpidos a ponto de voltar? E minha tripulação até considerou poupar vocês. Suspiro. Sim. Foi Yan quem deixou o resto depois de dizer que iria cuidar do problema. Ele sentiu que os piratas bestas estavam de volta, mas ele não sabia que eles estavam planejando atacar o elefante, pois isso era simplesmente estúpido. Ele pensava que alguém mais forte do que Jack viera para se vingar, mas aparentemente estava errado. Yan não esperou que eles falassem nem nada. A chance de fugir já foi dada, e ele não era um santo. Sem mencionar que essas pessoas eram agora seus inimigos quando ele se tornou parte da aliança. Ele tirou o braço direito do bolso e começou a carregar eletricidade através dele. Depois de um tempo, ele apontou o braço direito, agora todo azul, para eles. E para seu choque crescente, um enorme dragão oriental feito de eletricidade atacou-os logo depois. O dragão mergulhou de boca primeiro no navio mais próximo, engolindo-o e continuando para o mar abaixo dele. A nave foi destruída assim que o dragão fez contato com ela.
com todos aqueles que estão morrendo tão cedo. Ainda assim, os poucos que saltaram para o mar antes do dragão atingir o navio foram eletrocutados até a morte, já que o dragão continuou na água. Mas isso não foi feito, pois Yan o controlou e desta vez atacou outro navio do mar em direção ao céu. E assim, os 9 navios logo foram reduzidos a destroços de madeira no mar. Quanto aos piratas da besta, nenhum sobrevivente foi deixado. Yan fez questão de perceber isso. Yan deu uma única olhada ao lugar, enquanto pensava consigo mesmo. Tornem-se pessoas melhores em suas próximas vidas? Quanto a saber se a reencarnação era verdadeira ou não, ele era prova viva disso. Ele estava se preparando para se teletransportar de volta ao local onde estava antes que um som de trombeta fosse emitido em voz alta. Todos aqueles Enzou ouviram. Na verdade, era tão alto que os visões e o resto tiveram que fechar os ouvidos de dor. Mas para Yan, seguindo o som da trombeta, ele ouviu uma voz profunda e estrondosa falar com ele em sua mente. Você tem meus agradecimentos, criança, a voz disse. E Yan foi capaz de entender imediatamente que era Zunesha. Dando uma olhada no elefante gigante, Yan começou a pensar um pouco. Este foi um dos seus objetivos quando veio para Zou, para descobrir, se possível, o que o elefante procurava ou por que foi punido. E agora Zunesha tomou a iniciativa de falar com ele. Ele achou que agora era um bom momento para falar com isso. Ele imaginou que não demoraria muito para falar com ele e voltar para o resto. Então, com um aceno de cabeça, ele se teletransportou direto para a cabeça de Zunesha. Era melhor conversar cara a cara. Capítulo 156. Obtendo algumas respostas. Yan apareceu diretamente na frente do gigantesco elefante Zunesha. Ele olhou diretamente para esta fera enorme na frente dele. Seus olhos afundaram profundamente nas órbitas, mas mesmo assim, Yan pôde discernir que era um íris com anéis turquesa. Afinal, ele tinha uma ótima visão. Se outra pessoa olhasse para Zunesha, seria difícil ver seus olhos. Na verdade, estavam tão escondidos que se poderia pensar que não existiam. Suas orelhas estavam esfarrapadas e desgastadas nas bordas. Sem dúvida devido à sua idade e por ter que resistir à atmosfera de cada ilha por onde passou. Yan fez uma anotação para ver se pode fazer alguma coisa a respeito agora. Yan percebeu que Zunesha também o estava estudando, mas não se importou. Mas Yan começou a se apresentar. Afinal, este era um elefante de 1000 anos. E merecia algum respeito. Olá, meu nome é Yan Delui. Yan se apresentou com calma. Mas ao ver Zunesha ficar em silêncio, ele continuou. Ouvi o morador da ilha te chamar pelo nome de Zunesha. É mesmo seu nome? Era possível que o nome tivesse sido dado apenas por ele se, como Zunesha era autoconsciente, tivesse outro nome. Afinal, os Visons nem sabiam que Zunesha conseguia falar. Mas também havia a possibilidade de o nome ter sido transmitido de geração em geração. Pessoalmente, Yan imaginou que fosse o último. Novamente o elefante ficou em silêncio por um tempo. Antes desse horário ele respondeu. De fato, Zunesha confirmou o palpite de Yan. Embora continue grato por sua ajuda, devo perguntar. Com que propósito você me procura, Yan Delui? Zunesha afirmou assim que terminou de confirmar o que Yan estava pensando. E com isso Yan levou alguns segundos para pensar sobre as coisas. Ele não sabia o quanto esse elefante saberia, mas pelo menos queria saber o motivo de sua peregrinação ou por que foi punido. Com isso em mente, Yan olhou para Zunesha. Por que razão você vagueia pelo mar? Yan perguntou. Ele não iria perguntar diretamente, é claro, pois isso significaria que ele já sabia que Zunesha estava sendo punido por alguém, e ele não deveria saber disso. Não, se ele perguntasse isso, Zunesha definitivamente ficaria alerta. O próprio Zunesha, depois de ouvir isso, levou um segundo para olhar profundamente para Yan. É disso que ele estava falando. Suponho que não faria mal nenhum contar a ele. Ele pensou consigo mesmo. Como lembrou quando ele mencionou a vinda de Yan no passado. É um castigo, se você quer saber. Zunesha disse, e Yan pareceu que o elefante estava loucamente cansado naquele momento. Yan, por sua vez, já sabia disso. O que ele não sabia era porque o elefante foi punido. E quem era capaz de punir uma forma de vida tão massiva? Punição, você diz? Por quê? Você fez algo para merecê-la? Yan perguntou a ele. Seus pensamentos vagando pelo que poderia ser tão pior a ponto de puni-lo por vagar pelos mares por centenas de anos. Sim, ele não conseguiu pensar em nada, sem falar que ele achava que o elefante não era realmente ruim. Zunesha pensou um pouco no que dizer. Por um crime que cometi no passado. Zunesha começou. Eu era muito jovem na época, tinha apenas 200 anos. Estava acontecendo uma guerra e todos nós fomos chamados. Exceto na minha tenra idade, eu tinha medo de morrer, como tal devido à minha covardia eu tive que fugir. A guerra foi perdida e eu fui punido, Zunesha explicou. Uma sugestão de amargura em sua voz que Yan poderia entender. Qualquer um acharia difícil admitir suas deficiências. Não me pergunte contra quem foi a guerra travada, você pode fazer suas próprias suposições, mas é proibido dizer mais alguma coisa sobre isso. Você acabará descobrindo por conta própria de qualquer maneira. Zunesha continuou não deixando tempo para Yan fazer perguntas. Então, como punição por isso, você foi incumbido de viajar por todo o mundo. Yan perguntou isso. Ele já poderia fazer algumas suposições. Qual foi a guerra? Muito provavelmente a guerra contra o Grande Reino, aquele onde foi traído. Mas ele não entendia qual era a relação do Grande Reino com Zunesha. Além disso, dizia todos nós, ou seja, algo mais parecido. Estaria Kurma também entre eles? Yan teve esse pensamento. Seu pai disse a certa altura que havia feras enormes neste mundo com um poder inimaginável. Kurma era um deles. Zunesha outra. Afinal, mesmo que Yan fosse bastante forte, Zunesha seria capaz de matá-lo, se fosse capaz de tocá-lo, claro. Seu corpo, embora evoluído, simplesmente não conseguia conter a mesma quantidade de força que uma enorme fera de 35 quilômetros de altura. Não quer dizer que Yan não seria capaz de matá-lo facilmente.
Mas esta foi uma comparação de força bruta. E nisso, Zunesha vence facilmente. Há quanto tempo foi esta guerra? Yan continuou perguntando a ele. Se ele soubesse a hora exata, poderia confirmar seu palpite. Novamente Zunesha pensou um pouco, e então respondeu. Eu tinha apenas 200 anos. E agora tenho 1000 anos. Ele não declarou isso diretamente, mas Yan entendeu que isso foi há 800 anos. Ou seja, na época do século vazio. Então o palpite de Yan estava de fato correto. Esta guerra foi a guerra em que o grande reino caiu. Bem, eu não acredito que sua fuga justifique 800 anos de punição. Deve haver mais nisso. Yan afirmou como ele disse. Ele sabia que havia algo mais. Obviamente a guerra estava perdida e o elefante merecia algum tipo de punição, mas para vagar pelos mares durante anos e anos, tinha que haver outro motivo. Zunesha estava procurando por algo, ou melhor, em algum lugar. Yan sabia bem disso. Ele simplesmente não sabia o que eles estavam procurando. Mas Yan tinha a sensação de que, de alguma forma, os visões, os samurais e os homens-peixe eram todos parentes de alguma forma. Um estava procurando por algo, a outro foi prometido que seria trazido à superfície. E o último esperava que seu país fosse aberto ao resto do mundo. De alguma forma, tudo isso estava relacionado. Faça suas próprias suposições, Yan Delui. Isso é tudo que posso dizer. Zunesha respondeu. Yan acenou com a cabeça. Ele entendeu que não conseguiria mais nada de Zunesha sobre isso. Ainda assim, como disse, ele conseguiu tirar algumas coisas disso. Por um lado, ele agora sabia por que Zunesha estava sendo punido. Depois, havia também o fato de que ele agora sabia que Zunesha estava de alguma forma relacionado ao grande reino, e por extensão, ao povo que Yan pensava serem os governantes do grande reino. Outra coisa é que confirmou que havia alguma fera forte o suficiente para comandá-la e puni-la quando disse que todos nós fomos incumbidos de lutar. Além disso, se não existisse uma fera assim, porque ela obedeceria a tal ordem por anos? Nem mesmo capaz de se proteger até ser ordenada. Não, definitivamente existia e era assustadoramente forte. Talvez fosse essa existência desconhecida que conversou com Yan. Afinal, aquela existência disse na época que foi uma sorte para Yan ter conhecido um deles no Triângulo Florian. Yan estava começando a ficar cansado de todos esses enigmas. Mas o dia de chegar à última ilha e entender tudo estava próximo. Obrigado, Zunesha. Yan agradeceu ao elefante. Como você respondeu às minhas perguntas da melhor maneira possível, vou ajudá-lo um pouco. Ele disse enquanto se aproximava. Sua energia ajudou muitos no passado. Yan não tinha motivos para acreditar que não seria capaz de ajudar Zunesha, exceto que poderia levar mais vezes e várias tentativas em vez de uma. Capítulo 157. Discussão. Depois de lidar com Zunesha, Yan se teletransportou de volta para onde saiu, mas não encontrou o resto lá. Depois de sentir o lugar deles, ele estava voltando para encontrá-los. Ele havia saído abruptamente mais cedo quando detectou as feras piratas, mas parecia que eles continuaram andando e conversando entre eles. Não que ele se importasse. Yan infundiu sua energia com Zunesha e assim como ele esperava, funcionou. Embora como o corpo desta vez fosse bastante grande, ficou aparente para ele, depois que fez isso pela primeira vez, que ele precisaria fazer isso. Isso mais algumas vezes. Ainda assim, funcionou e isso era tudo que Yan precisava saber. Fazer isso mais algumas vezes não faria mal, afinal. E se ele estivesse certo, Zunesha deveria ser um aliado. Ou pelo menos seus irmãos, que ele imaginava que seriam vitais no futuro. Os efeitos do que ele fez não eram aparentes e aparentemente inexistentes, mas Yan sabia que eles eram principalmente internos por enquanto. Como evidenciado por Zunesha agradecendo profusamente e afirmando como não doía tanto andar agora. Logo ele chegou onde o resto estava. Todos notaram que ele estava lá. Inuarashi e Nekomamushi, como esperado, foram os primeiros a perguntar a Yan. Jovem Yan, acabou? Inuarashi perguntou a ele. Ele sabia da força de Yan e a menos que Kaido tivesse vindo sozinho, ele sabia que provavelmente a ameaça estava acabada. Yan acenou com a cabeça para ele. Sim, já que eles não gostaram quando os deixamos ir da última vez, é apropriado que eu lide com eles. Yan respondeu. Ele suspirou pensando em quão estúpidos aqueles caras eram mesmo depois de terem sido poupados. O que poderia tê-los levado a atacar mais uma vez? Nekomamushi refletiu em voz alta, com o resto compartilhando os mesmos pensamentos. Provavelmente eles não puderam relatar seu fracasso. Então eles fizeram um plano. E isso era para derrubar Zunesha, eu acho. Quando cheguei ao local, eles estavam atacando a perna de Zunesha com balas de canhão. Mas não se preocupe, eu os impedi. Zunesha está segura por enquanto. Yan disse a eles. E ele foi capaz de ver a expressão de realização nos rostos dos dois governantes visões. Se Zunesha caísse, tudo seria feito por eles. Ainda assim, isso já havia sido resolvido, cortesia de Yan. Desculpe pelo problema mais uma vez. Inuarashi balançou a cabeça ao dizer. Não mencione isso. Somos aliados agora. Não que eu não ajudaria se não fossemos haha. Yan riu ao responder. O resto compartilhou a risada com ele. Antes que Yan perguntasse o que fazer agora. Bem, todos nós iríamos para a terra de Wano. No entanto, decidimos primeiro interrogar Kanjuro para obter algumas informações, incluindo como os piratas da besta são capazes de alcançar Zou. Nekomamushi disse. E vendo Yan acenar com a cabeça, ele continuou falando. Quando chegarmos lá, elaboraremos um plano para derrubar Kaido e seu exército com a ajuda de Law. Todos ali sabiam que Law era o ideal para planejar sua estratégia. Até mesmo Yan lhe daria isso. Na verdade, os demais ficaram bastante nervosos com isso, pois achavam que Yan não concordaria. Mas Yan não era como os outros. Ouvi falar de você, Law, e não tenho nenhum problema com isso. Você pode fazer o que quiser. A única coisa que direi é para deixar Kaido cair para mim. Qualquer coisa, mas o imperador não pode ser subestimado. Depois de ver o quão forte Kaido pode ser, nenhum plano funcionaria contra ele. Yan dirigiu-se a Law.
Sua voz é sincera, mas acima de tudo preenchida com absoluta seriedade. O que ele disse foi realmente verdadeiro. Ele não se importava nem um pouco com O. Afinal, ele sabia sobre ele pelo anime. Ele até admitiria que sua própria mente não estava preparada para fazer planos estratégicos ou algo assim. Em vez disso, ele era do tipo direto. Então era melhor deixar isso para outra pessoa. Mas diante da verdadeira força nada funcionária, era melhor que eles soubessem disso agora. Ló, por sua vez, entendeu isso. Assim como antes com seu plano contra Doflamingo. Como tal, ele deu um aceno de cabeça para Ian. Ele deixaria Kaido para Ian, mas não sem fazer alguns planos de reserva caso isso não funcionasse. Ele era assim mesmo. Eu entendo. Ele respondeu vocalmente. Ainda assim, ele estava feliz por Ian não ter assumido a liderança disso e deixado que ele elaborasse um plano. Afinal, era nisso que ele era melhor. Ian sorriu para ele e depois se virou para Inuarashi para que ele continuasse. Enquanto isso você, Ian, iria até a Big Mom e cuidaria de seu propósito lá. Depois, você se juntará a nós em Wano. Até agora, esse é o plano, mas assim que você sair atrás de nós, esperançosamente, nosso plano já estará em andamento. Inuarashi disse a ele. Ao contrário do anime, não havia nada que os Visons pudessem fazer além de interrogar Kanjuro. Como tal, eles iriam com o resto para a terra de Wano. Além de Sanji, que iria com Ian, todos os outros sairiam juntos. Além disso, Zunesha não ficou ferido, portanto não há tempo a perder curando ou algo parecido. Embora Ian teria sido capaz de curar facilmente, é claro. Tudo bem, eu entendo. Já que os chapéus de palha vão com você, se você precisar de alguma coisa minha, peça para eles me ligarem, ok? Por exemplo, se você não pode interrogar Kanjuro sozinho, hehe, eu tenho maneiras de fazê-lo derramar os feijões. Ian disse a eles com um sorriso selvagem no final. Luffy e companhia tinham seu número Dendemushi para que pudessem contatá-lo. Além disso, todos eles sabiam sobre sua habilidade de teletransporte, então sabiam que ele poderia alcançá-los facilmente. Inuarashi e Nekomamushi acenaram para ele. Embora Kinemon e Raizo não achassem que precisariam da ajuda de Ian com Kanjuro, eles ainda apreciaram o gesto e agradeceram. Inuarashi perguntou a Ian então. Você vai ir agora então? Ele perguntou. Não. Já ficamos tempo suficiente, é verdade, mas eu estava planejando partir na manhã seguinte. Há também alguém que eu gostaria de recrutar no caminho para Big Mom. Naquela hora, quando nos reunirmos, garanto que ele seria de ajuda enorme. Ian sorriu para eles. Realmente era hora de partir. Eles passaram muito tempo aqui e era hora de seguir em frente. Se você diz que o jovem Ian então ele deve ser bastante confiável. Inuarashi riu com ele, pois mal podia esperar para conhecer tal pessoa. As coisas estavam cuidando deles. Com aliados como Ian, eles certamente venceriam essa luta. Ah, acabei de lembrar, mas sobre Pecons, aquele cara, ele é muito legal, mas não sei por que está trabalhando para a Big Mom. Aconselho você a não deixá-lo voltar para ela. Ele é um de vocês afinal. Ian contou a Inuarashi e Nekomamushi. E isso era algo que eles já haviam planejado fazer, então assentiram. Depois disso, Ian e companhia voltaram para casa. A princípio Ian queria ir agora, mas depois pensou na mais nova adição à tripulação. Ele não queria que ela fosse pega de surpresa, afinal. Como tal, ele a ajudaria a se tornar mais forte, e então todos passariam o resto do dia ajudando-a a treinar suas novas forças. E só partiriam no dia seguinte. Capítulo 158. Hora de deixar Zou. Novo mundo Zou. Na floresta do flanco direito. O som da luta era alto e claro para qualquer um que estivesse lá. Dois borrões se moveram para frente, para trás, para os lados, enquanto trocavam golpes até pararem, revelando que eram Bert e sua adorável namorada, Akemi. Ao redor deles estavam Helene, segurando Libel, Robin, Stella e Ian. Uf. Tanto Akemi quanto Bert estavam respirando pesadamente. Eles estavam duelando há algum tempo, tentando levar Akemi ao seu limite. Por quê? Alguém poderia perguntar. É porque ela passou pelo fortalecimento de Ian e precisava se adaptar à sua nova força. Como tal, todos eles tentaram ajudá-la até chegarem a este ponto onde procuraram testar sua nova força. E até agora todos estavam satisfeitos com o progresso dela. Como fica evidente pelo fato de Bert estar um pouco cansado, Akemi lhe deu uma chance para ganhar dinheiro. Mesmo assim, ninguém se aproximou esperando que Bert desse sua opinião. Bert sentou-se no chão prontamente. Em sua mente todas as lutas pelas quais passaram continuaram se repetindo e se repetindo. Até que de repente ele abriu os olhos. Capitão, eu diria que ela está perto de mim em força. Na verdade, com base no que vi durante nossas lutas anteriores, ela apenas precisava de uma vantagem. Como se eu escorregasse e cometesse um erro, ela pressionaria para me encurralar e talvez até ganhe. Bert disse. Sua voz estava firme agora que ele havia descansado um pouco, e uma pitada de orgulho era aparente. Alguém poderia pensar que ele deveria estar com ciúmes, mas Bert não era assim. Mesmo que ela fosse ainda mais forte que ele ficaria ainda mais feliz, sabendo que ela seria capaz de se proteger. O resto sorriu para ela. Helene se aproximou e tentou abraçá-la com um braço só porque ela segurava Libel. Estou meio suado agora então. Akemi tentou poupar Helene disso, mas Helene não se importou e a abraçou mesmo assim. Quem se importa com isso? De qualquer forma, parabéns. Agora você pode bater no Bert se ele se comportar mal com você. Helene falou provocativamente em seus ouvidos com um sussurro, fazendo Akemi rir ao imaginar isso. E Bert suar por algum motivo desconhecido. Stella veio em seguida e a elogiou. Você é definitivamente rápido. Só posso orar silenciosamente pelo TSK de seus oponentes. Ela disse brincando. Mas por trás de suas palavras brincalhonas, permanece a verdade que Akemi era realmente rápida. Ela era extremamente próxima de Bert nisso. E a partir de agora, em velocidade, além de Helene e Ian, ela era a segunda pessoa mais rápida da tripulação. Seguido por Stella e depois Robin. Parabéns.
Robin sorriu para ela enquanto lhe entregava uma garrafa de água e uma toalha para ela usar. Akemi estava treinando desde ontem, com apenas 4 horas de sono entre eles. De fato, os parabéns eram devidos. Akemi pegou a toalha e a garrafa de água alegremente enquanto agradecia a todos. Obrigado, pessoal. Ela respondeu a eles. Mas eles perceberam, por ela quase engasgar com o agradecimento, que ela estava se sentindo bastante emocionada. E eles deram-lhe sorrisos gentis. Irmã mais velha, você é tão forte e rápida. Libel falou com sua voz infantil. Ela ficou muito impressionada com sua nova irmã mais velha. Akemi riu dela enquanto ela acariciava sua cabeça. De sua parte, estava além de feliz. Ela nunca esperou ser aceita como um deles tão rapidamente. Ela pensou que eles precisariam testá-la em algumas de suas lutas no futuro para ver sua lealdade e prioridades, mas não. Eles simplesmente se levantaram e a aceitaram com base nas palavras de Bert. Eles até deram a ela um poder recém-descoberto. E agora estamos parabenizando-a por um pouco de treinamento. Ela sabia neste momento que esta tripulação era a melhor coisa que já havia acontecido com ela. Afinal, ela tinha seu amante Bert e amigos que a tratavam como se fosse um membro da família também. O que mais ela poderia querer? Ela jurou a si mesma neste momento que a tripulação teria sua lealdade absoluta. Virando-se para olhar para Ian, ela ouviu sorrindo para ela. Ele era a pessoa capaz de torná-la mais forte. Ela baixou a cabeça e agradeceu mais uma vez. Mais uma vez, capitão, agradeço de todo o coração. Ela falou sinceramente. A certa altura, Bert pegou uma toalha para se secar e se moveu para ficar ao lado dela e segurou suas mãos confortavelmente. Ian assentiu enquanto sorria. Você faz parte da nossa família, afinal é natural. Ele disse a ela. Seus olhos se arregalaram um pouco antes de se apoiar em Bert e sorrir satisfeita. Ela não achava que Ian diria isso tão diretamente, mas novamente Ian era assim. Ian, vendo que o momento era bom, ele falou. Tudo bem, pessoal. Já que fizemos o que tínhamos que fazer, é hora de partirmos. Akemi, há algo que você ainda precisa fazer aqui? Ou você está pronto para ir? Na verdade, agora que penso nisso, está tudo bem para você deixar Zou? Ian disse aos demais que era hora de partir. Mas então ele se lembrou de Akemi. Como ela passou toda a vida aqui, era bem possível que precisasse de mais tempo antes de decidir partir. Nesse caso, Ian não se importaria de ir buscá-la quando ela se sentir pronta. Ah, não, estou bem para ir agora. Akemi ficou surpresa a princípio antes de responder a Ian. Tem certeza? Sempre podemos vir buscá-lo mais tarde, quando você sentir que está mais preparado. Em outros momentos até ficaríamos aqui com você esperando, mas você sabe da nossa agenda e da importância dela, suspiro. Ian disse a ela enquanto suspirava. Akemi balançou a cabeça. Podemos ir agora. Estou pronto, capitão. Ela disse resolutamente. E Ian sorriu para ela. Tudo bem. Vocês não acreditariam nessa coincidência pessoal, mas ainda ontem, Bragon me contatou sobre a pessoa com quem eu quero que nos juntemos. Ele me disse que tinha informações sobre seu paradeiro e agora estamos prontos para zarpar e trazer nosso mais novo membro a bordo. Depois disso, iremos chutar a bunda da Big Mom. Ian contou a eles como conseguiu informações sobre o novo membro do Dragon ontem. Ele então riu enquanto falava sobre chutar o traseiro da Big Mom. Bem, mais especificamente Helene faria. O resto riu com ele. E embora não soubessem quem era o membro mais novo, não perguntaram. Eles sabiam que como Ian estava escondendo essa informação deles, ele tinha um motivo para isso. Talvez fosse para surpreendê-los. Poderíamos ir agora? Bert perguntou. Nesse caso, ele teve que pedir permissão a Inuarashi e Nekomamushi para escolher alguns ingredientes raros encontrados apenas aqui. Ian tirou o anel e deu a Helene. Sim. Certifique-se de arrumar nossas coisas e pegar tudo o que precisamos. Enquanto isso, irei buscar Sanji. Ian disse a eles e vendo que eles assentiram, ele começou a se afastar. Irmão mais velho Ian, posso ir com você? Libel chamou por ele e ele parou e sorriu para ela. Claro. Ela rapidamente pulou nele e subiu para sentar em seus ombros. Ian balançou a cabeça com suas travessuras. Devemos correr ou voar, princesinha? Ian perguntou a ela com uma voz afetuosa. Voi. Ela animadamente começou a dizer. E quem era Ian para discordar? Ele decolou para o céu exatamente como a princesinha exigiu. Era hora dos piratas Nigatimar e deixarem Zou. Capítulo 159. O plano. Ian foi buscar Sanji para partir com eles, deixando sua tripulação arrumando tudo o que precisavam. E ele o trouxe de volta logo depois. Quando ele voltou com Sanji e o resto dos chapéus de palha, Helene e companhia já haviam terminado sua parte. Embora apenas pelas aparências, não se pensaria assim, como parecia que eles permaneceram os mesmos de antes. Embora eles tivessem de fato guardado todos os seus pertences no ringue. Quando Ian e Sanji chegaram ao resto, eles se cumprimentaram. Antes que os chapéus de palha começassem a se despedir, Ian deu-lhes espaço enquanto se movia para o lado com seus companheiros de tripulação. Tudo bem, pessoal, vamos primeiro discutir o que vamos fazer. Ian disse a eles enquanto ouviam. Primeiro, iremos buscar nosso mais novo membro. Sua localização é no Novo Mundo, Ilha Galmar. Esse seria o nosso destino por enquanto. Não posso viajar para um lugar onde nunca estive antes se a distância for muito grande, como você já sabe, então vamos de navio. Tenho certeza que Libel ficaria feliz com isso. Ian disse-lhes em explicação. Era verdade que ele não pode se teletransportar para uma ilha onde nunca esteve. A habilidade funcionou ao imaginar vividamente o lugar para onde você deseja ir, embora ele pudesse se teletransportar para lugares dentro de sua visão. Libel, que estava sentado em seus ombros, respondeu alegremente afirmativamente. Sim. Eu gostaria daquele irmão mais velho, Ian. Ela disse com grande entusiasmo. Tudo bem, então é isso que vamos fazer. Ian disse a ela com um sorriso. O resto também não discordou dele. Estaríamos indo em direção a Big Mom depois disso? Stella perguntou a ele em seguida. E Ian deu-lhe um aceno de cabeça. Sim.
Iríamos imediatamente para lá. Ian respondeu a ela. Então, qual é a nossa estratégia? Robin perguntou a ele. Ian pensou um pouco sobre isso. Havia muitas opções para acompanhar. Ele poderia planejar sua própria estratégia. Ou ele poderia se juntar àquele cara bege se ele ainda estivesse vivo. Mas no final das contas, Ian pensou que ser direto é a melhor opção. Se fosse um inimigo fora de nossos próprios poderes, eu concordaria com uma estratégia bem pensada. Seus filhos interfiram. Não esperaríamos por sua estúpida festa de chá ou algo parecido no momento em que chegarmos à terra de Totó, no momento em que atacarmos. Ian contou a todos eles. E eles suspiraram com isso. Não que eles se importassem. Acontece que isso era algo que Ian faria. E Sanji? E os ponêglifos? Robin perguntou ainda. O Poneglyphoneglyphoneg era o mais importante para ela, embora Sanji também fosse amigo dela. Ian pensou um pouco sobre isso. Bem, nem todos nós precisamos proteger Elene. E durante a comoção, e especialmente quando a Big Mom começa a perder e seus filhos veem isso, ninguém se importaria em proteger seu tesouro. Qual o lugar que suponho que conteria o Poneglyphoneglyphoneg? Naquela época, onde vocês poderiam ir recuperar os ponéglifos. Ian disse a eles o que pensava. E Elene não pôde deixar de ficar feliz com isso. Ian afirmou que quando a Big Mom começaria a perder, isso significava que ele confiava tanto em Elene que sabia que a Big Mom iria perder 100%. Claro, isso a deixaria feliz. Bem, isso e o fato de seu sonho estar perto de ser realizado. Quanto ao Sanji, provavelmente Germa 66 estaria lá naquele momento, e novamente como nem todos nós estaríamos ocupados, poderíamos ajudá-lo. Depois disso nos juntaríamos ao resto em vano. Ian acenou com a cabeça para si mesmo ao sentir que isso era possível. Todos eles assentiram com isso. Nada muito sério foi necessário. A força deles era suficiente para eles fazerem coisas simplesmente assim. Também se você enfrentar Katakuri no território da Big Mom, não o subestime e se vencer não o mate. Ian disse a eles como uma reflexão tardia. Eles assentiram com isso. Afinal, Katakuri era bem conhecido no mundo. Mas Akemi não o conhecia, então ela perguntou. Ele é alguém forte? Ela perguntou a Ian. Ian acenou com a cabeça e sorriu enquanto explicava. Esse cara é muito forte. Ele é o próximo na linha de sucessão depois do imperador sob o qual está servindo. Dizem que ele nunca perdeu uma batalha. Mas eu sei mais algumas coisas sobre ele. Ian disse a eles. Neste momento até Luffy e companhia terminaram e vieram se juntar a Ian. Ian não se importou. Eles já haviam terminado de discutir seus planos. Eles ouviram falar desse Katakuri e ficaram intrigados com ele. Principalmente Luffy. Mas todos ouviram em silêncio. Aquele cara aprimorou sua observação, aqui, perto dos limites. Quando alguém alcança esse estado, eles seriam capazes de ver o futuro por alguns segundos. No entanto, atrevo-me a dizer que qualquer outro imperador e os almirantes e acima de tudo podem fazer o mesmo. Ian disse a eles. Ele explicou de que observação aqui era capaz naquele estado e disse quem pode usá-la. O que quero dizer é que apenas pessoas de um certo nível são capazes de usar isso. E ele pode, então é melhor que qualquer um de vocês que vá contra ele seja cauteloso. Ian os advertiu sobre isso mais uma vez. E todos eles entenderam isso e acenaram com a cabeça. Na verdade, Ian queria dizer isso especificamente para Elene, já que Katakuri pode ver o futuro, a Big Mom poderia muito bem ser ainda mais adepta disso. Os chapéus de palha, porém, ficaram chocados ao ouvir que alguém pode de fato ver um pouco do futuro. Isso trouxe a revelação de que seus oponentes estavam ficando cada vez mais fortes. Ainda assim, Luffy, Zoro e Sanji estavam entusiasmados com isso e não assustados. Depois disso, Nekomamushi e Inuarashi junto com os samurais foram vistos vindo em sua direção. Depois de compartilhar uma saudação entre eles, Ian começou a conversar. Que bom que você veio agora. Já estamos prontos para partir, então é hora de nos despedirmos. Ian disse a eles. Então ele começou a caminhar em direção ao portão de Zou, e o resto fluiu atrás dele. Kinemon se aproximou dele. Entendido. E obrigado mais uma vez. Kinemon disse, mas não se curvou desta vez. O que fez Ian sorrir para ele. Nekomamushi fez meu cartão vivre mais cedo. Já que vamos nos separar, certifique-se de levar um Ian. Kinemon disse enquanto cortava o cartão vivre em dois e passava um pedaço dele para Ian. Ian pegou, pois de fato precisava dele para poder procurá-los mais tarde. Estamos nos dividindo em dois grupos. Primeiro, o seu grupo que iria para toda a Ilha do Bolo. E o nosso grupo que iria para a terra de Wano. Vamos nos reunir em Wano. Kinemon falou. Esse é o plano. Ian sorriu ao responder. Virando-se para olhar o resto, Ian acenou com a cabeça para cada um deles, silenciosamente se despedindo. Ele notou, entretanto, que Nami tinha um novo clima Tato ou qualquer que fosse o nome. Ele não se lembrava disso do anime original. Mas ele não se importou muito com isso, talvez tivesse acontecido e ele simplesmente não se lembrasse. Então eles continuaram andando enquanto conversavam um pouco até chegarem às costas de Zunesha. Acabei de passar pelo portão. Então Ian, Elene, Robin, Stella, Bert, Akemi e Sanji ficaram em frente ao grupo de Kinemon. Bem então Ian, estaremos esperando por você na terra de Wano. Boa sorte com sua empreitada. Kinemon contou a ele. E os demais agradeceram, despediram-se e boa sorte. Ian e companhia responderam da mesma forma com suas despedidas. E justamente quando Inuarashi estava prestes a sugerir que eles os ajudassem a descer de Zunesha, Ian e companhia já haviam pulado das costas de Zunesha, todos sorrindo de costas no chão. Bem, além de Sanji que tinha uma expressão de horror no rosto e que estava sendo dominado por alguma energia desconhecida. Até mais. Ian gritou alto enquanto ria enquanto apreciava os olhares chocados das pessoas à sua frente.
Capítulo 160. Habilidades chocantes. No caminho para a Ilha Galmar. 2 dias desde a partida. A Odisseia pode ser vista cortando as ondas a uma velocidade furiosa. E embora qualquer navio normal sofra desequilíbrio junto com danos ao navio, o Odyssey permanece estável e em ótimas condições, graças a Ian e ao seu campo invisível de energia que o rodeia. Embora o que foi diferente desta vez seja como ele não precisou manter o foco enquanto fazia isso. Anteriormente, ele já era proficiente o suficiente para dirigir o navio dessa maneira, sem muito foco de sua parte. Mas agora com a adição de Libel, as coisas ficaram mais fáceis. Ela era quem dirigia o navio. Afinal, ela era o navio. Mas como ela poderia usar a energia do próprio Ian? Bem, isso seria devido ao que Ian descobriu sobre as habilidades dela. Por ser o espírito do navio, ela poderia, até certo ponto, usar as mesmas habilidades de todos que permaneceram no navio por muito tempo. Ian não sabia como isso aconteceu. Talvez devido a eles usarem suas habilidades no navio ou algo nesse sentido, mas ele não se importou. Embora essa habilidade não funcione apenas para um convidado embarcando no navio. Em primeiro lugar, o espírito só apareceu para quem amava e cuidava bem do navio. Portanto, as únicas pessoas cujo espírito poderia imitar suas habilidades são os tripulantes. Neste momento, Libel era capaz de usar todas as habilidades da tripulação. Ela poderia usar a telecinesia de Ian, a energia das trevas de Helene, o eletro de Bert, a habilidade de Robin e as correntes de Stella. No dia em que partiram, Libel mostrou-lhes a telecinesia de Ian cercando o navio com ela. Como eles descobriram já que era invisível? Foi devido à observação deles, aqui. Eles podiam ver a aura azul que cercava o navio. Ian começou a questioná-la sobre isso gentilmente para não assustá-la. E ela afirmou confusamente que sabia como usar isso. Ao tentar mais, eles descobriram que ela poderia usar suas habilidades. Ian ainda se lembrava do dia em que lhe perguntaram sobre isso. Asterisco asterisco flashback asterisco asterisco. Ian tinha acabado de vencer todos os outros ao chegar primeiro à linha de chegada. Então ele retirou o navio e subiu suavemente no convés enquanto desfrutava da sensação de estar de volta ao navio deles. Sanji foi o próximo, pois estava sendo sustentado pela energia de Ian por mais da metade do caminho. Embora em um ponto ele tenha usado sua própria habilidade de passo lunar para continuar sozinho. Ao pisar no navio, Sanji apenas olhou silenciosamente para Ian antes de escolher um lugar para sentar e fazê-lo imediatamente. Capitães estúpidos e suas ideias estúpidas. Sanji murmurou para si mesmo, embora Ian o ouvisse facilmente e sorrisse. Bem, além do pânico inicial que Sanji teve, pouco depois de começarem a cair, o passeio tornou-se agradável. Ainda assim, ele olhou para Ian por fazer isso do nada. O resto logo seguiu e subiu no navio. Cada um deles tinha um sorriso feliz em seus rostos, com Libel sendo a mais brilhante, pois ela foi capaz de sentir todas as suas emoções. Como resultado da ligação de Libel de alguma forma com seu anel, ela foi capaz de se tornar visível para pessoas normais. Foi assim que os Visons e o resto puderam vê-la. Ian, ao ver todos eles lá, ele falou: "Tudo bem, vamos seguir para a Ilha Galmar então. Navegue." Ele gritou enquanto se preparava para usar sua energia como de costume para dirigir o navio, quando uma voz o parou. "Espera, espera." Libel gritou com ele com sua voz adorável. Ela se livrou do abraço de Helene, com quem gostava de ficar, e mudou-se para Ian com entusiasmo. "Deixe-me fazer isso. Por favor." Ela implorou a Ian enquanto pulava em seus braços. Ian se virou para Helene e companhia e viu a mesma confusão que tinha em seus olhos. Libel, deixar você fazer o que exatamente?" Ele a questionou gentilmente enquanto sua mão direita começava a acariciar sua cabeça. Libel inclinou a cabeça para ele de maneira fofa. "Faça como você, irmão mais velho Ian." Ela declarou com naturalidade para ele. Mais uma vez Ian ficou perplexo. "Você pretende dirigir o navio?" E ao vê-la balançar a cabeça com entusiasmo, ele continuou esperando explicar para ela. "Mas com a velocidade, o navio iria quebrar. Como tal, preciso ser eu a dirigi-lo." Ele explicou. Mas ela continuou. "Mas eu posso fazer o mesmo look." Ela disse e então o navio se moveu lentamente pela água antes de começar a ganhar velocidade. Isso fez com que todos se sentissem chocados. Mas não porque ela pudesse de fato dirigir o navio. Não, mas sim para que eles pudessem notar a aura que cercava o navio de forma protetora. "Como?" Ian perguntou chocado. Afinal, sua habilidade não era algo que alguém pudesse simplesmente adquirir. Nem era para ser possível neste mundo. E ele só tinha isso porque não era deste mundo. Sanji, por sua arte, não sabia por que eles ficaram chocados, pois ele apenas a viu pilotando o navio. Embora ele admita que até isso é legal. Mas vê-los tão chocados significava que algo estava errado. Então ele se concentrou e usou sua observação para ver. E então ele se juntou ao olhar chocado deles. "Como você está fazendo isso, Libel?" Ian perguntou a ela novamente. Ela balançou a cabeça. "Não sei como. Só uso." Ela respondeu fofamente com o dedo na boca. Ao pensar um pouco, ela acrescentou: "Eu sinto que posso fazer outras coisas assim também." Ela disse. Ian e companhia ficaram intrigados. "Mostre-me." Ian disse a ela. Ele não se importava que Sanji estivesse aqui. Ele era confiável em relação a isso, então Ian achou que estava tudo bem. Libel viu que o resto também tinha olhares curiosos em seus rostos, então fechou os olhos um pouco. Então a nave começou a ser cercada por energia das trevas movendo-se como sombras, antes de ser completamente engolido. Gavinhas das sombras moviam-se nas laterais do navio. Ian estava com a boca aberta. Essa era a habilidade de Helene. "Primeiro sou eu, a próxima Helene. Não me diga que ela pode usar todas as nossas habilidades." Ian pensou consigo mesmo em estado de choque. Embora a habilidade parecesse não ser importante agora, na verdade era bastante forte.
Poderia, por exemplo, ajudá-los a esconder o navio durante a perseguição, ou agir defensivamente com aqueles tentáculos, sem mencionar que as sombras de Helene poderiam absorver qualquer coisa que as tocasse. O que mais você pode fazer? Ian sorriu para ela enquanto a encorajava a tentar. O resto permanece em silêncio por enquanto, e apenas observando. Assim que as sombras surgiram, elas desapareceram em um instante, apenas para ser substituído por eletricidade. Mas não tocou a nave, ao contrário, foi sobreposto ao campo de energia que dirigia a nave, assim como antes com as sombras. Embora neste caso a eletricidade não fosse tão forte quanto a de Ian, então ele adivinhou que este deveria ser o Electro de Bert. Libel sorriu para Ian enquanto apontava com a mão para frente. E assim como um canhão, a eletricidade começou a carregar na boca da figura de proa do dragão, antes de liberar uma enorme bola de eletricidade para frente. Ian estimou que tal tiro destruiria facilmente um navio muito maior. Isso é incrível. Ian sorriu para ela enquanto a elogiava. Quanto mais ele via dela, mais ele ficava mais feliz, e sem esperar que ele falasse, ela continuou com sua exibição. Um sorriso tímido no rosto, mas a expressão de orgulho em seus olhos era aparente. Correntes chacoalharam quando foram lançadas de vários pontos do navio. Ela os manipulou facilmente e os fez fazer muitas coisas antes de fazê-los desaparecer. Em seguida, ela brotou braços e fez com que desenrolassem as velas, girassem o volante, consertassem pequenos danos que o navio apresentava com martelo e prego, e assim por diante. Depois de fazer tudo isso, ela se sentiu um pouco cansada e aproximou a cabeça da mão de Ian, querendo que ele acariciasse sua cabeça e a elogiasse. E Ian fez exatamente isso. Isso foi incrível. Você realmente é único, não é? Ian a elogiou enquanto acariciava sua cabeça. Ele não pôde deixar de sentir pena de seus inimigos. Ele também se perguntou se no futuro ela seria capaz de usar todas as suas habilidades, já que agora ela usava uma habilidade de cada membro. Se Ian tentasse explicar isso, seria que ela ganhou essas habilidades desde que era o navio deles e um deles. O resto também se aproximou para elogiá-la por isso, até mesmo Sanji o fez. Libel riu alegremente. Depois de um tempo, quando todos se acalmaram, Ian contou a eles. Já que Libel pode dirigir o navio, deixaremos isso para ela de agora em diante, Ian disse a eles, então deu a ela uma eterna pose de tronco. A pose do tronco não era para a ilha para onde estavam indo, mas para a ilha mais próxima dela. Depois disso, eles ainda contariam com a pose regular do tronco. Agora que isso foi resolvido, vamos nos concentrar em algo importante que todos esquecemos. Ian disse a eles e todos olharam para ele sérios pela primeira vez. Ainda não temos bandeira. Ian disse. Asterisco asterisco fim do flashback asterisco asterisco. E agora 2 dias depois, eles estavam prestes a chegar ao seu destino. Como pela primeira vez Ian teve algum tempo livre, ele estava atualmente trabalhando em suas habilidades e treinando algumas. Ele ergueu a cabeça para a bandeira com a qual todos concordaram e sorriu com orgulho. Era normal, com o dragão ao fundo rugindo para o céu. Sobre ele estava a caveira usual com ossos cruzados, mas o que era diferente era a lança penetrando no crânio e emergindo por baixo dele. Esta foi a bandeira que eles escolheram. Como Ian era conhecido por sua lança e o navio tinha uma figura de proa de dragão, todos concordaram que era adequada. Ian voltou os olhos para frente e continuou a treinar suas habilidades com um sorriso no rosto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.